Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao que eu posso chamar de primeira gameplay desse canal. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do sistema da Gerhardt que finalmente chegou no Brasil pela Jambô. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Darrington Press e eu não tô sozinho, porque eu consegui fazer a proeza de trazer toda essa galera comigo. Então eu tenho um pouquinho de Nerds Bond, um pouquinho de Nintendo em dentro de Tamás, um pouquinho de comédia do meu amigo Vina e tudo de jogo com a Haru. Caraca, é só ela que tem tudo, assim, né? Você tá ligado, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá e tudo, cara. Isso aqui é experiência. Todo mundo me chama de velha, hoje não. Hoje é o momento, entendeu? Lancei Botox ontem. Vamos, já manda boa aí, já fala um pouquinho de você. Bom, gente, eu sou a Haru, eu jogo RPG, esquece, faz um tempo. E Agora eu entendi tudo. produzo conteúdo para a internet faz um tempo também. É isso. Eu sou o Vina, eu sou um desempregado premium, também conhecido como uma pessoa que produz conteúdo pra internet. E eu jogo RPG no meu canal Mesa 1. Jogo RPG também faz tempo, tá? Às vezes quando bate, eu percebo que... Como é? Faculdade de Direito, é legal? Acho que é uma boa. Boa, boa. Eu sou o Tamás Morelli, eu sou criador de conteúdo de games, só que tá sendo a primeira vez, aqui é a oportunidade de vocês experimentarem, experienciarem Você tá falando junto que isso aqui não é comigo. um game? Hã? Você tá falando que isso aqui não é um game? Não, mas é a primeira vez que eu estou jogando um RPG de mesa. A primeira Olha vez a só. gente nunca esquece. É, a primeira vez aqui jogando um RPG de mesa é um game. Eu tenho experiência jogando jogos de RPG digital. Você sabe o que significa RPG? Ah, é aquela coisa da fisioterapia, não é? Isso! Exatamente. É holy. Tiro da bazuca. RPG, bazuca. Mas isso é engraçado, porque realmente quando eu lembro a minha tia, uma prima minha falou, vou fazer RPG. Eu falei, fazer RPG? Como? Ela vai jogar RPG? Vai fazer a mesa? A minha prima não jogava nada de videogame, ela falou, eu vou fazer RPG. Ela falou, na fisioterapia. Eu falei, fisioterapia? Fazendo RPG? Pô, Mas, enfim. fisioterapia é muito melhor, porque na época que nós começamos a jogar, esse bagulho era do demônio. É isso. E era altamente demoníaco. E vou sabe? dizer uma coisa. Bons tempos que era do demônio, tá? Top. Pô, era delicioso Mas eu jogar vou te falar- escondido. Eu vou te falar outra coisa, esse daqui é um dos melhores sistemas pra você começar a jogar, então eu acho que você vai ser a representação perfeita pra gente poder pegar depois um feedback de quem nunca jogou. Uma pessoa que nunca jogou um RPG de mesa, tá conhecendo aqui o sistema pra ver se vai se encaixar bem, se não vai. Vamos ver. Cara, Vai ser é o melhor exemplo sistema, perfeito. que o pacto com o demônio já vem embutido, né? Isso! Perfeito. Mas é isso. Pode dar o ar da graça aqui pra vocês. Bom, eu sou uma das Gabis do Nerds Bond, que é aquela família que joga RPG. A gente joga RPG junto já tem 10 anos que nós somos, né, cunhados, um bando de cu jogando junto. Então, é isso, gente. Eu amo fazer isso aqui, eu amo jogar RPG. Tá sendo um prazer enorme estar aqui representando a minha família, gente. A gente dispensa a apresentação, né? Puxa. Ai, achei tão fofo. Ai, que bonitinho. Só a Gabi já sei de onde é. Já foi dado escolar enquanto você fala o seu nome. A personificação de um bom jogo de mesa. Galera, a gente criou uma aventura aqui, eu e o meu co-parceiro Cauê, que, como todo bom RPG, acabou sofrendo alterações, que vai acabar sofrendo outras alterações aqui, porque vai ser impossível dar um tom sério pra essa mesa, mas eu vou tentar. Então, eu tentei fazer um negócio muito sério, mas no pré-time aqui eu já entendi que não vai rolar. Ah, mas Mas eu vou tentar, o tom, tom é sério. O tom é sério, a conversa é sério. brava. Aconteceu. Tá, então eu vou ter que mudar o nome do personagem de Ricardinho aqui pra alguma coisa mais... Não pode ser um Ricardinho no meio sério. Na hora Não, peraí, Ricardão, pô. Ricardaço? Não, Ricardaço. mentira, não era um... A Haru veio conferir. Não, eu fui olhar. O pior é que eu sou meio míope, né? Eu bati o olho aí e eu falei, meu, seu Você vai boneco chama me Ademir? Como que chama? Cara, Agora, como é que chama seu boneco? Agora eu preciso saber. meu personagem chama Adonis. Calma, vai ter Mas apresentação peraí. ainda. Você quer uma mesa séria e você chamou a gente? Eu Não, você foi genial. Você foi genial. Começou bem. Não, é que eu queria testar vocês nos limites de vocês, e agora eu trouxe um limite pra mim, ou seja, o intuito desse vídeo é trazer pra vocês como funciona o sistema e tentar trazer a emoção de jogar. Ou seja, o foco não vai ser naquele desenvolvimento de horas e horas pensando, vai ser um negócio muito dinâmico pra gente tentar levar pro pessoal que tá assistindo um pouquinho do que é jogar. Porque no fim das contas a gente sabe, se diverte mais quem joga. Então, mas assim, eu já tô me divertindo e a gente nem jogou, então eu acho que a gente consegue transparecer um pouquinho. Ou pelo menos a gente vai tentar, tá? Dito isso, sem muita enrolação, a gente vai começar a nossa aventura. Eu vou trazer pra vocês um pouquinho do que aconteceu e situar vocês. Durante o jogo, vocês vão se apresentar como personagens e tá valendo.
A última coisa que vocês se lembram é do brilho das taças de cristal e o badalar de sinos que marcou a 12ª hora do dia. O salão estava vivo, músicas, risadas, o som dos aplausos ecoando entre colunas de mármore branco. Há exatamente 1 ano, Lúmina foi salva, e ontem a cidade celebrou seus heróis, vocês. O vinho era doce, as luzes douradas refletiam nas paredes de vidro. Nobres levantavam seus nomes como se fossem deuses. Foi então que, ao som da 3ª badalada, o gosto mudou. Metal, frio, sangue, as luzes giravam, as vozes se tornaram ecos, e então veio o silêncio. Agora o frio é a única coisa real. O cheiro de assados e incenso foi substituído por mofo, pedra úmida e ferrugem. Seus corpos pesam, suas mentes ardem. Vocês despertam em celas de obsidiana, separadas por paredes de pedra negra e um portão de grades enferrujadas. Nesse momento, Tamás, você acorda numa cela. E eu já peço pra você se apresentar. Eu sou o Gekwa. Meu personagem, ele é um guacho de 1,02 m. 1,02 m. Ele valoriza bem esses 2 centímetros. Ele é um rapaz amoroso. Imagina É que por seria causa- importante pra ele. Não, sim, é por causa desses 2 centímetros. centímetros que ele pode ir na montanha-russa, né? Exatamente. Mas ele é um rapaz muito amoroso, muito romântico, ele é muito querido, então sempre trazendo aquela alegria, aquele alto astral dos 2 centímetros. Ele é um sapinho aventureiro. Ele é um sapinho verde com um linguão laranja. Então tô aqui até a caráter. Caraca. Que deixando aqui bem característico. Bom, infelizmente, apesar dele ser romântico e amoroso, ele veio a perder a sua família em um trágico acidente. E aí hoje ele busca justiça e tornar o mundo melhor para todos. Então ele está à disposição do mundo. O amor, a sua família e a sua finada esposa está agora em função ao amor ao mundo. Ele era casadinho. Me pega logo. Nesse momento você abre seus olhos, Tamás. E sua cabeça tá um pouco latejando, sua boca tá meio seca, como se tivesse voltado de... Sabe? Você não sabe bem o que aconteceu. A última lembrança que você teve foi desse banquete. Mas até então, o porquê, o que, como, não faz sentido nenhum. Você simplesmente até se sente um pouco acuado, porque você acordou numa cela escura. Olhando pro lado de fora, você vê uma tocha. E essa tocha lança uma luz pelo corredor, uma luz fraca, que consegue meio que identificar que você está realmente numa prisão, tá? Abaixo dessa tocha, a gente tem um arco com 3 flechas. E a sua cela está entreaberta. O que você faz? Eu vou primeiro dar uma olhada melhor nessa sala onde eu estou localizado, para ter certeza que para ver se realmente não é um local que eu não conheço, se é realmente um local totalmente desconhecido. Após dar uma olhada nessa sala, eu encontro alguma coisa dentro da sala? Na sala você não, você simplesmente é uma cela que, vazia. O que você consegue perceber é que a sua porta está entreaberta. Ok. Eu vou dar uma... chegar perto da porta e, como é grade, dar uma olhada no que tá do lado de fora da grade. Certo. Tá, assim que você coloca a sua cabeça para fora, você percebe que é um corredor muito escuro. E a única fonte de luz que a gente tem é realmente dessa tocha, com esse arco e as 3 flechas. Ok. Tá. Eu tenho... faz parte da minha comunidade subterrânea que eu tenho uma vantagem de me esconder e olhar lugares escuros. E então eu vou bem na espreita para continuar olhando melhor tudo que tem ali nesse corredor, para tentar pegar mais informações desse local. Assim que você pisa para fora, você encontra um corpo. Esse corpo, ele tá encostado e ele aparentemente veste as roupas das cores da bandeira do castelo da cidade de Lúmina. Junto desse corpo você vê um molho de chaves e um sangue no ombro, como se alguém tivesse acabado de fazer alguma coisa. A pessoa aparentemente acabou de perder a vida. Tá. Primeiramente, eu irei
fechar os olhos da pessoa, né, em respeito à pessoa que acabou de perder a vida. Cavaleiro. Você é muito fofo, cara. Cavaleiro Desculpa, eu tô honrado. rindo. Eu tô rindo porque é isso. Pô, o cara tá preso e vê o guarda morto no chão e fala assim, não, vou rezar 3 Ave Maria aqui pela alma. É uma alma que foi perdida ali. Então ele fecha, termina ali, puxa os olhos pra baixo. E eu pego a chave pra mim. Dou uma conferida ali, mas eu realmente pego as chaves pra mim. Após respeitar Assim que você coloca a mão no olho dela, algo te remete à sua afinada esposa. É como se aquela pessoa ali fosse a personificação da sua falecida companheira. Ela tinha as mesmas características, ela era um sapinho azul que partilhou uma vida contigo e, assim, ela te lembrou muito aquela sensação, aquelas características da sua companheira. Porra, quarta-feira, 11h30, mano, tá maluco? Você quer o quê? Dar um chute no saco do sapo Não. também? Isso aí, que delícia. Essa foi uma lembrança, você viu as características. Assim que você pega o molho de chaves, você escuta outras celas com um barulho e movimentação. Mas, mestre, deixa eu só tirar uma dúvida. Ele teve uma sensação ou a coisa realmente se transformou na... Não dá pra saber. Falecida. Tá bom. Ok. É uma dúvida que eu fiquei. Eu fiquei sentido aqui. Você, assim que pega o molho de chaves, você escuta o som de outras celas. Um corredor atrás. Como se tivessem mais pessoas por lá. Seus companheiros estão presos. Como aqui me pegou porque foi uma fatalidade realmente minha, que eu não consegui proteger a tempo a minha falecida esposa. Então bateu aquela vontade muito forte dentro de tipo assim, não, agora eu vou conseguir fazer alguma coisa e não perderei mais ninguém. Na verdade, ele falou pra dentro dele mesmo que ele tem... Não, melhor deixar isso depois para uns diálogos, mas... Todo mundo preso e o sapinho lá, fazendo um monólogo pra ser ou não ser. Beleza, eu vou dar uma olhada nas outras celas. Vamos direto para as Você outras. encontrou o pessoal ali. Encontrei. Você tá vendo, mas ninguém tá te vendo, porque você simplesmente tá usando a sua visão além do alcance, mas a luz você deixou pra trás. Tá, então eu aviso. Ô, galera! Eu tento chamar a atenção pra ver se eles me respondem. Ele encontrou vocês. Mas a gente, Pessoal, a gente tá... Não vendo, porque... Não, sim, mas tá todo mundo na mesma cela ou... São 4 celinhas aqui, ó, 2. Tá. Por receio, que eu não sei de quem mais tá ali, só eu encontro os dois e não consigo ver a mais, eu não vou levar a voz acima desse ambiente aqui, então eu vou sussurrar, tá? Ô, pessoal, é o Kekwa. Eu tô aqui. Eu tô crescendo a minha mão pra tentar abrir a porta, porque eu sou um fungo. Mais do que isso, você se apresenta. Maravilha! Eu sou a Mithril. Vocês veem É um cogumelão bem alto, humanoide. Não uso roupas, porque eu tenho muitos micélios saindo e dos meus olhos, assim, tem aquele cogumelo de véu de noiva, tá ligado? Que ele cresce meio assim. Só que ele é de ponta cabeça, assim, pra cima. E aí eu não tenho olhos. Só daqui pra baixo, a pessoa. Linda, maravilhosa. Tô tentando crescer a minha mão pra abrir assim e escuto Gekko falando e respondo. Ai, Gekko! Bem altão, assim, totalmente fora do tom. Eu não sei quem tá aqui com a gente, então não sei Não tem ninguém aqui, amor, não vejo ninguém. Como ninguém? Como ninguém? Como é que era o nome dela? Meu nome é Brooke. Vocês conseguem ver uma Goblin, vai. Não é uma Goblin normal como vocês estão acostumados, porque no Daggerheart, os Doggos, ele é fofinho, entendeu? Então ela é uma Goblin azulzinha, com orelhas grandonas, assim, com os pelinhos na ponta, cabelo azul também. E ela tá trajando roupas lindíssimas, belíssimas, um corsete. E ela tem na mão um alaúde. Não tem, né? Ela tá sem nada.
Nem posso dar nem uma flautinha? Um batuque? O que você tem? Uma pequena flauta que fica no seu bolso que ninguém percebeu. Uma flauta, beleza. Ela fazendo... Ela faz com a mão, a flauta dela é a mão. Então, vocês conseguem ver a Brooke e ela sai meio cambaleante assim da cela. Gente, o que tá acontecendo? Você consegue ver que ela está extremamente nervosa. Vocês nunca ouviram a voz dela dessa forma. Seu nome é mesmo? Brooke. Brooke. Brooke, calma que estamos juntos aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu lembro de coisas de ontem à noite, mas eu achei a chave e a gente consegue sair daqui. Mas qual é a chave? Calma, a chave tá aqui na minha mão, eu tenho a chave da porta e a gente pode tentar abrir. Lembra que tá um breu, tá? Só ele conseguiu enxergar por enquanto. Deixa eu me desenrolar pra eu te ajudar. E eu vou tirando assim a mão, minha mão que é um cogumelão, assim, eu vou tirando da fechadura e desencaixando pra tentar ajudar ele com as chaves. Uhum. E o deputado acorda? Não. Enquanto um momento assim de pausa que vocês escutam as chaves abrindo e tudo mais, uma das celas tá só um... Tem alguém roncando na sala do lado. Ok. Eu começo a olhar as chaves aqui pra poder... Você vai tentar abrir? Vou começar agora do molho de chave, uma por uma, pra tentar abrir a cela delas. É... 14 com medo. 14 com medo. Bom, você abriu a cela e... Por incrível que pareça, outra tocha se acendeu. E a sala abriu. Aonde essa tocha? Um pouquinho mais à frente, porque o que parece pra vocês... Sim, agora ele... É como se fosse um mecanismo atualizado ali que, assim que ele abriu a cela, desse um pouquinho de iluminação pra vocês. E essa cela também tá numa... Araúda? Tá penduradinha de lado, né? Junto, esqueci o nome do negócio que pendura as coisinhas. Mas essa cela tá à disposição de vocês. Essa tocha fez uma iluminação pra vocês conseguem enxergar melhor. Vocês enxergam de onde tava vindo o ronco. E você abriu uma cela até agora, né? Abri uma. Legal. Quem você abriu? Ó, abri a cela delas. A gente tá separado. Cada um tá numa cela. Isso. Uhum. Então eu vou na primeira que eu encontrei. Vamos Tá, na... você conseguiu liberar? Obrigada, Gekko. O que aconteceu ontem? Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa muito grave. Muito grave? Me passa essa chave, vamos ver. Claro que é muito grave. A minha voz não é assim. Calma, Brooke. Eu tenho chaves aqui e eu vou tentar abrir a sua também. Eu abri. Aqui, Brooke. Consegui abrir, você tá livre. Nós estamos livres, mas o que aconteceu com a minha voz? Calma, Eu nunca mais vou conseguir me apresentar desse jeito. Não, você vai conseguir se apresentar, Brooke. Eu não vi diferença, sua voz tá linda. Você ainda tem sua flauta? Por que você não toca pra gente? Porra, aí você me fudeu, né? Tá, eu posso fazer isso então. Eu vou começar a tocar uma melodia que vocês já ouviram algumas vezes. E todo com mundo ganha um isso ponto de eu inspiração. inspiro a par inteira. Vocês têm um D6 a mais Ó, pra você fazer o próximo teste se você quiser usar. tá bom. O que você vai fazer? Eu vou inspirar a party. Como? Tocando a minha flautinha. Num corredor vazio. Ué. Só quero entender a dinâmica. É, Quer dizer, porque ele quem pediu pra ouviu trocar. ficou inspirado, ele pediu né? pra tocar minha flauta, porque assim, eu estou muito incomodada, porque eu tenho uma voz belíssima. Porque eu roubei essa voz de alguém. Como que funciona a inspiração? A inspiração, você vai fazer o teste, quando você quiser usar ela, você vai adicionar um D6 a mais na sua rolagem. É como se você tivesse vantagem. Qualquer teste. Qualquer teste, o que você quiser usar. Assim que você faz a sua melodia, o som da flauta ecoa pelo corredor, mas esse eco parece um vazio, como se fosse um poço sem fundo. Nesse momento, assim, depois de um tempo que você tá tocando, vocês veem que uma criatura se aproxima da cela. Diferente, né? De 1 metro,
alta, 2 metros. Sabe aquele fordo, que é aquele gordo forte? Então ele é barrigudo, mas com braços grandes assim. E ele parece um minotauro, né? Mas a cara dele é bem... Não é... Sabe aquele... Minotauro a gente geralmente pensa uma coisa meio... super talhada, assim. Mas não, ele é mais um boi fofinho, assim, saca? Touro Ferdinando. Exato, touro Ferdinando. E aí, um dos chifres dele quebrado, o pelo de um castanho escuro, assim, e só uma tanga, tá? E eu encosto, assim, na cela e eu falo, que barulho é esse aí, rapaziada? Eu dei um grito contido. Nossa, anotaram a placa da carroça, caralho, o pai bebeu ontem. O boizinho, bom dia. Mas o problema é que eu não me lembro de ter bebido. Que bom que você tá bem. Eu vou te dar um abraço. Primeiro você tem que tirar esse negócio aqui da frente, que é a... Eu tenho a chave. Tá bom. Ok. Eu vou abrir pra ele. Não tem, né? Eu não tenho chave? Tá com ela. Ele a chave tirou não da minha tá- mão de novo pra abrir, porque foi ele que abriu ali. Desculpa. Então abre. Ok. Pô, alguém tem um copo d'água aí? Uma garrafa Stanley? Não, alguém tem um copo d'água? Me dá um copo d'água. Preciso de um copo d'água. Tá seca minha boca também. Tem uma pastilha. O que tá acontecendo aqui? A gente não sabe o que tá acontecendo aqui. Nossa, mas sua voz mudou. Não, essa é a minha voz. Às vezes dá uma falhada. Entendi. Nunca falhou antes. Aqui, vocês... Tem que parar de... Tem que voltar a fumar, né? Aqui, vocês finalmente se encontraram. O corredor continua vasto e escuro. Antes de prosseguirem, o Gueco dá uma última olhada pra trás e faz um teste pra mim, por favor. Eu vou querer um teste de instinto. Instinto? Uau. Sou bom de instinto, hein? 14, não. 17. Tem alguma bonificação aí? Sem medo. Com esperança. Com esperança. Amém. Marca um pontinho aí pra você. Onde que bota o ponto de esperança? Aqui? Aqui, você tem 2, marca mais um. Tem alguma bonificação ali? Do quê? Do que o quê? Instinto... Mas soma instinto, né? Mais 2. Os dois? Ele tirou 16 no dado? Tirei 16, mais 2, 18. 18. Assim que você olha pra trás, com uma última lembrança daquela estranha que por algum motivo te lembrou, talvez remeteu à sua afinada esposa, um fragmento de memória veio à sua cabeça. E esse fragmento te traz a lembrança de você no banquete. E dessa pessoa tentando afastar a taça da sua mão. Essa pessoa que também lembra sua afinada esposa, por alguma razão. É como se a sua ex-companheira, de alguma forma, tentasse te salvar na figura de um anjo. Você não consegue entender ao certo, tá? Mas, de alguma forma, ela sabia que o vinho estava envenenado. E, bom, mesmo assim não foi o suficiente para te afastar da bebida. Era o vinho que estava envenenado! Agora vocês seguem rumo ao próximo corredor e eu pergunto pra vocês. Quem que vai na frente? Eu não. Eu. O corredor é onde tá o corpo. Qualquer um dos lados que vocês vão. Mas vocês podem escolher, mas eu preciso saber quem vai na frente. Eu tenho habilidades boas de me camuflar e vantagem em teste de se esconder. E conseguir ver informações no escuro, se vocês acharem que isso é importante pra alguma coisa. E eu preciso de um abraço. Ei. Vem cá. Obrigado. Eu abraço, tipo assim, Volvo. A pele pegajosa e lustrosa dele. Vou fazer assim, bem nojentamente. Eu pego no seu rosto e falo, ei, quem é meu campeão? Obrigado. Fala pro Adonis, fala. Quem é o meu campeão? É o Gekwa. É o Gekwa. Gekwa. Isso. Ok. 2 tapinhas na cara, assim. Vamos, porra. Vocês me dão vontade de viver.
Vocês chegaram rumo ao final do corredor, eu preciso saber novamente quem que vai na frente. Eu vou na frente. Você vai na frente. A gente não... É porque assim, eu acho que da forma que a gente tava, sem equipamento nem nada, ninguém quer ir furtivamente, a gente só quer ir, né? E outra, ele vai esconder todo mundo atrás dele, né? Então. E eu vou meio que... Ok. Peito aberto, vamos na frente. Ok. No final do corredor, vocês enxergam uma sala de guarda. Tá? Ela ainda está quente, uma panela de caldo ferve, como se alguém tivesse abandonado o espaço ali há pouco. Porta tá aberta? A porta está abertíssima, vocês já entraram, inclusive. Então, mas o corredor dá direto nessa sala, não tem outro caminho. Exatamente. Beleza. Entrei na sala. E aí ali você vê um baú protegido. Falou caldo quente? Tem um caldinho quente ali? Pode ir. Pô, tem um... Tô procurando uma cumbuca. Você achou uma cumbuca ali? Ali é uma sala de guarda. Tá usada. Sorvi. Tá usada, tá em cima da... Cara, pega o cotovelo assim, bem peludo. Nice. Limpo assim. Dou uma... Cara, o que você tá fazendo? Pô, tô precisando de um... Chumbei ontem. Mas o que é isso? Uma cumbuca. E o que você vai ingerir? Vou descobrir agora. E aí eu vou dar uma sorvida no caldinho. É um caldinho gostoso. Te falar. Putaria, tá? É um caldinho bom, inclusive remete àquela culinária que você comia quando criança. Quando você era um pequeno gigantinho. Eu sou um minotauro. Eu sou um Firbolg. Quando era um boizinho... Um pequeno, era filhote. É que você tava falando pro Vina, né? Mas pro meu personagem, falar boizinho ele mata, tá? Ele desce a porrada. Mas beleza. Acabei de falar boizinho. O Gui com você, tudo bem. E aí depois, caldinho na mão ainda, vou até... Tá trancado? Ele é um baú protegido por runas da ordem. Runas? É mágico. Aí eu falo, ó... Isso aqui é coisa tua. Isso aqui é coisa mágica aí. Essas paradas aí não é com o pai, não. Eu entendo. O problema é que como você foi na frente, você se sentiu tentado a abrir. Tentado? Então se alguém vai mexer com aquele baú, definitivamente vai ser você. Quer saber? Fica na tua aí. Porque eu senti que tem uma conexão entre eu e esse objeto. Acabou de me descer aqui. Ele tá doido. Hã? Nada não, pode abrir. Tô doido eu tava ontem. Agora eu tô... Conexão com objeto mágico, isso vai ser ótimo. E eu vou tentar abrir. Vai tentar abrir. Você pode fazer pra mim um teste de Ai, meu Deus do céu. Instinto? Ou conhecimento. Eu quero conhecimento. Não, eu quero tentar arrebentar. Eu quero Na tentar... força, pô. Ah, boa. Me perdoa. Como que você quer abrir? Pô, ele é um boizão. Eu sou um boizão. Na força? Eu não vou chegar e fazer... Não, eu vou Faz um teste. trincar o baú no braço. Ufa. Esperança ganhou, tá? 15. Você ganhou com 11? O 11 é o medo. Não, esse Mas daqui... é medo? Não, esse O aqui... azul é o medo. Hã? Azul é o medo. Não, mas eu que defino. Definiu pra ele. Eu que defino. Não, Toda rolagem ele vai trocar. Quando der maior... Não. Eu juro pra vocês. É que assim, os meus dados são... Vermelho pra mim é medo, azul é esperança. No meu caso. Mas vai de cada um aí. Tá bom. Pô, que é isso, mano. O cara quer tirar a minha vitória. 15 pontos aí. 15 no dado. Perfeitamente. Você conseguiu abrir o baú, porque a sua força era descomunal. Só que você esqueceu que ele era um baú protegido por runas. Tá? Ao abrir, a runa explode, emite uma luz fortíssima. Como se você se importasse muito, né? Porque você se sentiu glorioso, né? Você fez uma abertura assim que você achou que tava todo mundo assistindo e acho que ninguém nem percebeu, mas foi uma abertura maravilhosa. Só que pela explosão da runa você tomou um ponto de fadiga. Tá bom. Tá? Beleza. Como... E mais O importante. que tinha dentro? Vocês encontraram seus pertences. Mas tem uma coisa, eu sou um Firbolg. Então, toda vez que eu vou marcar um ponto de fadiga, eu posso rolar um D6. E se eu tirar 6, eu não marco. Então, eu tirei 1. Você que define qual que é o 6? Não. O Tá. 6 tá no dado mesmo. Que engraçado, você já precisa ser comediante, palhaço. Eu marquei um ponto de fadiga. Marcado então. Vocês encontraram a pertence de vocês. Aquilo que vocês contribuíram para criar a ficha inicial, né? Todos os pequenos itens estão lá. É um conforto do roteiro, né? Porque vocês estavam presos. Pessoal,
Galera, vocês não acreditam. De uma maneira muito conveniente, tipo assim, tem um baú com todas as nossas paradas. Uhul! Isso aqui é de quem? Claramente Eles roubaram meu. a gente. Isso não é legal. Pegando meu machadão, lança meu martelo. Você viu meu cajado aí? Tá aqui, ó. Ah, obrigado. Não só aí, né? Porque ele abriu com uma força que ele quebrou o baú no meio. Tá tudo meio ali, as coisas estão intactas, mas tá tudo meio no chão. Não tem mais baú, basicamente. Ele fez como se fosse um saco de salgadinho. Eu desconstruí, que nem é Minecraft, né? O baú subir. Foi basicamente isso que você fez com o baú. Bom, eu peguei equipamento, tem alguma outra porta, alguma outra saída nesse lugar? Não, só uma porta pra seguir em frente. E aí eu pergunto, inclusive, quem que vai na frente. Meu pai, né? Aí abro a porta, dessa vez com um pouco mais de cautela, porque agora a gente tá equipado e tudo mais. E tentando entender a situação, abrindo a porta lentamente, assim. Eu vejo alguma coisa de primeiro, tá iluminado? Nesse momento você dá de cara com uma figura de um guarda. Pô, devagarzinho, né? Não, mas é que ele tava entrando. Nossa, mas... Eu posso fazer alguma coisa, mestre? Eu tava lá atrás. Eu gostaria de ajustar minha aparência, mudar para um dos guardas que tava ali morto. E aí eu Sem vou... problema nenhum. Isso aqui gasta esperança? Vocês estão devendo, gente? Não sei? Não sei de porra nenhuma. Isso aqui é esperança? Não, isso daí é o nível da magia, é o nível 1, normal. E como é que eu uso magia? Você pode falar que você vai usar sua magia. Ela vai falar o que você gasta nela quando você lê ela. Ah, tá. Então pode seguir aí com a sua, Tá. com o seu roleplay. Então eu ajusto a minha aparência, eu mudo magicamente minha aparência e vestimenta para evitar ser reconhecido. Gostaria de ajustar ela para me parecer um pouquinho com Com o o guarda. quê? Com o guarda que a gente viu ali morto. Você não viu ninguém. Não, como não vi? Tava acesa a tocha. Não, tinha uma tocha longe, outra à distância. Ele viu. Mas você pode se transformar num... Mas não tinha uma foto de guarda, Pô, É um funcionário do mês? Não? O que eu imagino que seja um guarda ali, não? Você... Pode ser. O que você imagina ser um guarda, sim. Você pensa rápido, faz um teste aí, vamos ver. Eu olho pra trás De da presença, né, pô? Faz. Deixa eu fazer o teste mais benéfico. Ah, nossa, que lixo. Nossa. Foi um 7. Com esperança ou medo? Com medo. Virou um guarda da rainha. Cara, não espere esperança de mim. Eu olho pra trás, ela tá vestida de policial civil de São Paulo. Guarda florestal. Fantasia sexy de polícia. Uou, que isso? Você fez a transformação num guarda genérico, tá? Se condiz com a realidade dali ou não, a gente ainda não sabe. Mas foi o que você conseguiu tirar de última hora, porque você foi pega de surpresa. É uma pessoa pelada com uma placa escrito guarda. Assim que você vai abrir a porta, a pessoa que estava do outro lado da porta também estava abrindo para entrar. E nessa silhueta você encontra um guarda. Eu abri devagarzinho. A cena que eu tô imaginando é, eu abri devagarzinho aí. Aí quando eu tô abrindo devagarzinho, já tem a cara do... Opa! Olho com olho, assim. Tudo bem, meu querido? Posso tentar? Posso abrir? Você me dá uma licença, pelo amor de Deus? E foi exatamente o que aconteceu. Porque esse guarda, ele tá um pouco cambaleante. Ele tem um hálito podre. A armadura tá meio torta. Ele tá todo trápido. Parece que alguém bebeu além de vocês, tá? Então quando ele te olha, ele fala... Vocês tinham que estar preso. E você aí não vai fazer nada? Mas, eu estou levando eles. Na verdade, pediram pra tirar eles daqui. Mas ninguém... Pra onde? Cara, eu vou dar uma porrada no guarda. Nessa pausa do tipo, pra onde eu dei uma porrada no guarda. Eu vou tentar desacordar ele. Dá um ataque. Força? Dá um ataquezinho, né, nele. Manda ver. Eu vou considerar... Cara, eu vou considerar que eu tô batendo com a minha... Eu vou deixar aqui mais surpreendente ainda. Que é isso, pai? Aí, ó, o medo ganhou, tá? Rolei com os dados corretos. 13... Foi um 16 legal. Um 16 maneiro. 16? Vou fazer a rolagem aberta aqui, Haru, tá? 16 não, né? Ok. Ainda tem mais a minha proficiência, não é? Então Então pelo é mais menos. 5. Pô, Você afundou o guarda. 18. Você afundou o guarda. O guarda tava bêbado, ele caiu e desmaiou. Não, eu não afundei não. Eu dei só para desacordar ele. Só... Não letal, não letal. Não letal. Não, afundou só ele caiu, ele apagou.
Ele não quer conversar. Porra, quando você você fala, fala, abriu o "Boa, crânio do cara. Eu falei, vou desacordar o cara, aí de repente bate. Descontrolou a força. Não, passou bem, assim, com medo, né? Com medo, né? Com medo. Não, você apagou ele, Beleza. tá? Você apagou ele e o problema é que assim, nessa conversa, vocês não conseguiram extrair muita coisa, porque simplesmente era um guarda, pelo menos um guarda acordado, e vocês saíram no silêncio. O guarda apagou, A sem gente pode problema nenhum. prender ele e acordar ele pra pegar informações. Numa das celas. E trancar ele. E pegar informações. Com amor. Galera, A gente vai ter que voltar pela outra parte do corredor. pra seguir ele. é que você sabe. Ah, tá. É porque aí você cagou, porque a gente não viu o corpo, mas tudo bem. Corpo. Corpo. Não, ele tá ali. Tá lá, só caído. Não, a gente pode puxar ele e colocar dentro de uma cela. Não, a gente passou por outro lugar que não viu o corpo. O porque corpo lá de trás, tava- né? Ah, Tá sim, falando. esse não, mas... Assim, é só uma questão de performance dela, porque é um corpo Mas ainda. pra mim era importante. Nossa, esquivando, porque Eu ela vou- tem um outro corpo Bom, na frente tudo aí. bem. Eu vou trazer informação então. Ah, Mas gente, tem agora que é o tá morto. segundo corpo jogado no chão. Ah, talvez agora vocês sabem que tem Eu encontrei um corpo lá atrás. De outro guarda caído. Que me fez lembrar minha esposa. Ei. Campeão. Só um minuto. Eu vou voltar pro corpo e vou botar a mãozinha em cima dele. Antes de você chegar à sala, a porta que vocês entraram, ela tava trancada. O caraca, que conveniente. Mas é que essa masmorra é um pouco esquisita. Inclusive, a atmosfera traz pra vocês uma situação de... Isso é real? Eu consigo enxergar através dessa porta? Existe uma fresta? Posso tentar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar um feitiço aqui, ó. De um olho flutuante. Que eu vou lançar pela fresta da porta pra ter alcance da visão desse outro ambiente. Que é esse poder aqui de feitiço. Qual o tamanho que eu desse tenho. olho aí? Ah, o olho aqui eu vou fazer agora um... Olhinho Ele pequenininho. fala na magia, não? O tamanho do olho? Não fala o tamanho. Então, Eu imagino ser um olho místico mesmo. Eu gasto um ponto de esperança para criar um pequeno orbe flutuante que Ok. você pode mover para um lugar de alcance muito distante. Enquanto esse feitiço estiver ativo, você pode ver pelo orbe como se você estivesse onde ele está. E você pode escolher entre usar seus próprios sentidos ou do orbe como quiser. E se o orbe sofrer dano ou sair do alcance, o feitiço termina. Tá. Você jogou pra onde? Pra dentro do ambiente onde ela queria informação. Vocês vieram, né? Isso. Aí A vocês porta querem falar, anterior. vocês querem falar, né? Tá. Esse é um ponto interessante, porque no momento que você lança... Não, no momento que você lança, você percebe que o corpo que tava lá começa a se desfazer. É como se naquele momento que você fechou os olhos da guarda, ela ainda tivesse vida. Mas agora ela realmente descansou. Aí me quebrou. Porque o corpo dela começou a desaparecer. Eu vou trazer essas informações pra vocês, gente. Eu tava vendo um corpo lá. Ou vocês querem o quê quando é contado? Por favor. Eu tô vendo aqui com o olho que o guarda que tinha ficado lá, que tinha uma aparência estranha, como a minha falecida esposa, ele está se desfazendo. E parece que agora sim que ele está morrendo. E ele sai como se fosse uma poeira que vai se desfazendo pelo ar. Não deixe que aconteça com esse. Eu vou botar minha mão na parede e eu vou conversar com o mofo pra entender por que esse corpo tá sendo sacrificado. Traz a voz do mofo aí. Não, Traz, eu traz saberia. por favor. Eu saberia. Traz a voz Não. do mofo aí. Tá. Queridas, do que faria um corpo se desfazer nessa velocidade? Não, de jeito nenhum. Isso não é justo. Aí eu vou estar aí, tipo, numa fúria assim. Você quer um abraço? Eu vou apanhar. Agora não, filho. Isso não é justo! Eles roubaram as nossas coisas! Eles roubaram a gente! O que é isso? Eu odeio esse lugar! Por que me colocaram nesse lugar? E vou
Eu vou tentar me conectar com o corpo de alguém pra tentar puxar ele de volta. Qual corpo? O corpo morto, eu quero reanimar ele e conversar com ele. O corpo que tava lá sumiu. Não, o que tá na O frente que tá na frente tá agora. vivo. Ele só tá apagado. Então ele tá morto, rapaziada. Ainda dá. E eu continuo com o olho flutuante, tendo informação de lá e não tem mais nada. Não tem mais nada. É só um corredor vazio. Ok. Ele tá vivo? Ei, calma, rapaziada. Acabamos. Vamos fazer o seguinte, ó. Ei, primeira coisa, vamos tentar entender o que tá acontecendo. Vamos esconder o corpo. Antes de qualquer coisa, vamos ver o que tem no corpo. Eu quero me agachar e vasculhar o corpo. Boa. O corpo dele? É? Acho que você tá precisando um caldinho quente pra essa voz aí, vai fazer diferença, tá? Esse é o pior guarda que você podia pegar de exemplo, porque ele é um guarda bêbado que não dá muito valor pro trabalho dele. Então ele não tem nada. Nem arma ele tinha. Mas podemos esconder esse corpo, porque se passar outro guarda nesse caminho aí, é melhor deixar ele quietinho. Eu sei onde esconder. A gente. Ela é boa. Eu escondo de uma maneira não saborosa o corpo do guarda e pra gente seguir em frente. Ok. Quem vai na frente? Eu tenho informação, eu posso andar pelas sombras legal. Tá bom, então você quer ir na frente sozinho? Não. Eu só queria que eu posso ver um lugar escuro e depois ir pra frente você como escudo. Não, mas aí se eu for como. Meu querido. Pode ir. Ei, quer vir no colo do pai? Não? Não? Você tá precisando? Pode ir. Ei, É que ele é muito... quer ajudar. Tá bom. E aí ele fica... Não, eu vou. E ele fica energético assim. Ei. E eu... Na sala que vocês estão, ainda tem algumas tochas que vocês poderiam levar junto, se precisasse. Pega a tocha. Primeira coisa, esse novo corredor. Normal, cela, nada. Tô com a tocha na mão. Tá seguindo, você tá vendo só um corredor que te leva pra uma outra sala. Mas tem uma outra sala, mas o corredor que a gente Esse atravessa corredor é aqui, normal. ele te dá o acesso a uma escada. Ô, galera, vocês têm a impressão... Vocês têm a impressão de que esse lugar parece que não é real? Parece que estão inventando agora, né? Uma coisa depois da outra, né? Estão só botando. A arquitetura daqui é maluca, pô. O cara que tá... Calma. O cara que Essa escadaria... Sim. Desculpa, assim, vamos falar. Eu nunca vi um corredor que dá numa sala e dá no corredor. Assim, é a primeira vez, mas... Pô, quem sou eu pra falar da arquitetura dos lugares? Eu sou só um minotauro. Futebol, desculpa. Um boizinho. Um boizinho. Boizinho. Mas aí Deixa tá. eu reestruturar pra vocês aqui, tá? Vocês vieram de um corredor, vocês chegaram numa sala de guarda. Esse outro corredor que dava acesso pra essa outra sala te dá acesso a uma escadaria. Tá. Tá? Ali ainda teria uma outra sala embaixo. Mas ali, e toda essa vibe calabouço, esculpido na pedra, uma parada assim. E agora nada mudou em termos de perspectiva. Escada, sobe a escada. Perfeitamente. A escada não muda nada também, mesma coisa. Ela desce mais, ela não sobe. Ah, pra baixo. Tá. Pode ser pra cima, se você preferir. É porque não tem uma sala pra baixo? Porque se tem uma sala pra baixo, a escada desce pra baixo, ela passa pela sala. Não tô entendendo a arquitetura mesmo. acontecendo? Tem uma sala pra baixo? Tem uma sala pra baixo. Tá recebendo... Não, ele tem uma... Aqui Tu no falou que tem ponto, uma agora sala garotinho. e a escada. Tem uma sala e tem uma escada. Não, tem uma sala não. Eu quero dizer que esse corredor não é um corredor vazio. Ele continua seguindo a sequência do castelo. Eu vou grudar minha mão no chão. Queridas, eu preciso ir embora daqui. Por favor, eu preciso ir embora daqui ou eu vou matar alguém. Não, vamos embora. Eu concordo Eu em vou ir embora. embora daqui. Você tá Vou perguntar pro mofo. Você tá perguntando pro mofo. Você sente que pra baixo tem mais mofo. Mas que a conexão não tá muito boa, porque não tem mofo contínuo, entendeu? O mofo não tá numa ligação direta. Você sente a presença de um ambiente mais úmido mais pra baixo. É o mofo Wi-Fi. É o mofo da Tina. Porque é que assim, a conversa não chega tão perto de você, porque você não chegou até onde, mas você sente que mais pra baixo tem mais chance de se comunicar melhor. Mofo Laricel. Desce. Desce, ok. Vamos descer. Tá? Assim que vocês descem, vocês encontram uma sala. Guarda, eu bato de não, Zé. Não, você encontra outro guarda, mas esse tá sóbrio. Vocês encontram, essa escadaria leva vocês até uma antiga Torre do Sino. Tá? Não Pra sei. baixo? Pra baixo. Caralho. Calma. Aham. Calma. Não é... É que a Torre do Sino, você tá ligado aqui?
você desceu uma espiral e percebeu que ali tinha uma antiga... Não é bem uma torre de sino, vamos reformular, é um depósito de sino. Tá? É como se fosse a parte estrutural onde esse lugar guarda algumas coisas. E ali tem um sino funcional. Tá? Grande. Grande. Como se fosse de um... Como se em algum momento ele ainda fosse retirado de lá pra subir. Tá. Mas ele tá ali, ele é funcional. Mas ele tá instalado. Tá instalado. Se eu fizer blend, ele vai fazer blend. Sim. Tá. Mas Essa sala tá com as janelas todas lacradas. E é possível até soar o sino com o mecanismo. Mas tem janelas. Tem, mas elas estão lacradas. Lacradíssimas. Eu vou tentar tirar uma das tábuas das janelas. Pode testar. Eu gostei do... Vai testar? você pode tentar. Você pode Caso tentar. queira. Um crítico é bom, hein? Um crítico Caso seria legal. crítico. No caso, deu... Com esperança, tá? 17 de força. 7. Você arrancou a tábua, sem problema nenhum. Arranquei, vejo alguma coisa, Vê. outra tábua. Não. Você vê, não, você vê. Você vê um escuridão, sem fim, assim. Eu tenho vantagens de olhar a escuridão. Eu quero olhar essa escuridão. Mas você também não vê nada. Nem olhando a escuridão com vantagem de escuridão. Então, não, é que, na verdade, não é uma escuridão. É um nada. É um É nada. vazio. Exato, é um void, assim. Entendi. É muito... vai além do ter algo pra enxergar. Entendi. Eu olhei e falei, pessoal. Te assustou, inclusive, porque é tipo, você nunca... Você que é uma pessoa que consegue... Porra nenhuma aqui. Você nunca tinha visto isso. De não ver nada no nada. Porque você é uma pessoa que tem até a aptidão de enxergar, então pra você foi uma experiência indescritível. Gente, será que a gente tá dormindo? Ela começa a estapear, assim. Ei. Alguma outra saída dessa sala? Tem, você consegue ser, é normal, tem a portinha, tem... E você falou que tem algumas Mas coisas... é por onde a gente veio ou não? Não, vocês desceram de uma escada, vocês ainda conseguem seguir o fluxo por uma porta. Uma porta ornamentada. E aí Eu já tô tem... querendo sair pela porta. Eu também, mas tem algum outro... você falou que é um armazenamento. Caixas, alguma coisa chama atenção. O que mais chama atenção é o sino. Porque o sino é ornamentado com as 12 horas do dia. Ali você percebe que você pode tocar ele. E na verdade aqui o dilema é o seguinte. Numa resolução, vocês têm que entender se devem tocar e quantas vezes vocês querem tocar. Eu me lembro de 3 vezes, né? Não sei se é legal tocar esse sino, vamos seguir. Eu tenho uma experiência de vida que conhecimento é poder. E eu tenho muitos estudos de tudo que eu passei pela minha vida, de saber a importância e a quantidade de vezes que tem que bater no sino. E por isso que eu trago a informação de toda essa herança que eu tive de conhecimento, que é preciso 4 vezes, é certo, mestre? Você quer tocar 4 vezes? Eu tenho conhecimento, eu lembrei aqui, ó, que são... Vocês podem conversar entre vocês aí. É igual eu disse. Vai, tem. 3 vezes a gente ouviu e a terceira deu merda. Eu vou olhar dentro do sino pra ver se tem alguma parada. Não, é um sino. Bonito. Muito bonito, assim. Ele é bem ornamentado também. Ele tem essa reflexão às horas do dia. Então você vai ter do 1 ao 12 ali, cravejado, com um detalhamento, né, no meio e alguns sinais de engrenagem para remeter ao tempo. Ele é engravado por fora, né? Por dentro tá escrito busca conhecimento. Sério? Mas em qual fonte? Geografia. Papyrus. Papyrus, exato, em Papyrus busca conhecimento. Interessante. Mas, assim, não tem nenhum sinal investigando a sala, procurando alguma coisa assim, de quantas vezes tem que bater o sino pequenino do sino de Belém? Não. Já nasceu. Eu, como uma musicista, não teria nada, assim, harmonicamente. Não. Pessoal, eu acho que aqui é badalar do jeito que a gente quiser, né? Nós somos em 4. Isso é um número. E a hora do relógio são 12. São 12 badaladas para completar o ciclo do relógio
E aí o múltiplo de 4 e Eu vou tentar 12 abrir a porta. Ela abre. Ela abre. Normal. Só Normal. vai. Uhum. Tá. Abrir essa porta. Dá pra onde? Ela dá pra uma outra sala. Com guarda. Eu. 5 guardas. Não, ela dá pra uma outra sala. Até o momento, assim, você consegue ver alguns reflexos. Escura? Ele tá com uma tochinha, né? Só que assim, eu vi um sino que faz um barulho. Pra mim é um instrumento, eu preciso tocar ele. Então manda ver, mas. Toque. Eu tô tipo assim. Toca. Toca. Eu confio no seu instinto, no seu feeling aí. Eu vou tocar uma vez, vai. Essa é a sua única interação. É uma só? Só tem uma chance. Deseja continuar? Agora que tá Eu igual não no consigo. Tá Eu bom. tenho medo de tocar o sino e os guardas virem. E se o sino não era pra tocar, aí vai alarmar onde estamos. Ou a gente quer alarmar onde estamos? Aqui eu fico meu questionamento pra vocês. Mas se você quiser tocar, você toque. Não, você tem toda a razão, mas é porque é um sino gigante, brilhante. Você pode interagir com o sino. Você só precisa me falar quantas vezes você quer tocar. Bate fraquinho assim. Vagarosamente andando lá na frente. Eu quero tocar ele 3 vezes. 3. 3. Essa é a sua confirmação final? Sim! Você bateu no sino 3 vezes, tá? E nesse momento, você sente um alívio. Todos os jogadores se recuperam de fadiga. Toma. E vocês percebem, nesse momento que você dá a terceira chongada, a terceira bongada no sino, você percebe que não é só a bebida que mexeu com a memória. Desculpa, olha só. Que a bebida não mexeu só com a sua memória, mas também com a sua percepção sobre verdade. Quem são essas aqui? Quando eu recupero Vocês um de se fadiga, quando eu já tô com o máximo de fadiga, eu ganho um de Só fadiga. agradece. Não, você só Não, agradece. Você só obrigado. agradece. Obrigado por nada, vai. Porra. Não, eu recupero dele, eu tô brincando. Nossa, eu me sinto renovado. E naquele momento, você também tem uma outra visão do banquete. Você tem uma lembrança do monarca, que estava sendo quase que o mestre que trouxe vocês ali para aquela noite, rindo. Mas o riso dele naquele momento não foi um riso de alegria. Foi um riso maquiavélico. Canalha! Ou será que não? Sua visão é um pouco confusa, mas ele estava rindo. Com você ou de você? Que filha da puta. Eu queria compartilhar com você que eu tive uma visão ainda há pouco que era como se fosse a minha finada esposa tentando me retirar o vinho que nos envenenou. Tirar o vinho. Aquele canalha! Eu tava me apresentando nessa festa, não? Não, vocês estavam curtindo na festa, na verdade. Juntos. Só era uma festa pra vocês. Entendi. Ah, é porque a gente Você salvou até lá tocou, o... sim, porque você... Pode tocar. As pessoas querem ver. Deixa eu ver tocar. Uhum. Eu Mas abro. só vocês têm memória disso, a gente não tem. Não, essa é a memória coletiva da festa, vocês têm. É. O sino trouxe isso pra todo mundo. Aí, bom, vocês estão lá atrás, reveling no sino. Qual é o seu personagem mesmo, amiga? Mithril. Mithril. Trel. Mithril. Latrel. Mithril. Eu tô na porta, eu olho pra você e falo. Só quero ir embora. Então, somos 2. Abre a porta. Abrir a porta. Aham. Certo. Você tá na frente, né? Tô. Flechado no joelho. Cara, 3 guardas... Calma só um pouquinho. Antes de sair da sala, eu quero que todos vocês façam um teste coletivo pra mim. Coletivo? Como é que é um Mas do teste que coletivo? seria isso? Seria um teste pra gente... Eu quero um teste de... conhecimento. Seria pra gente lembrar de alguma coisa, é Talvez isso? lembrar um pouquinho a mais. Perguntas sobre mecânica de sistema. Esse teste ele vai seguir aquele rolê de tipo, um lidera o teste e os Isso. outros ajudam? Eu pensei, na verdade, em fazer só uma somatória dos valores. Ah, não, porque daí você vai farmar medo, né? Aí você é palhaçada. Sem a parte do medo aí. Entendido, tá tudo bem. Não, esse é um teste nem medo nem esperança. Tá, ok. Tá, então é só um. É um teste seco 2 de 12. E adiciona o bônus de conhecimento aí. Sim, senhora.
Ok. Eu somos 0. Eu também somos 0. Eu sou meio burro. 12. Eu gosto muito que a sua experiência é conhecimento é poder, mas você é burro. Muito bom. Conhecimento é poder, mas 0 de conhecimento. Conhecimento E é eu poder. tenho -1. Mas os outros conhecem, eu não conheço nada, não. Mas foi 12, tá? Meu foi 14. O meu foi 23. 12 mais 23. 30 e... 12 mais 23, 35. Quanto que foi? 12. 12, 35, 47. E aí o meu foi 14. 47 mais 14? 61. 61, vocês têm uma lembrança adicional de que além do monarca estar ali rindo, sorrindo com de vocês, ele meio que conspira com outras pessoas da festa. Mas não de um jeito que alguém está conversando e participando de uma festa, mas sim de um jeito como de alguém que está arquitetando alguma coisa. Canalha. Vou pegar ele. Mas a gente reconhece essas pessoas? Não, mas são minions. São pessoas ali trabalhando. Você não entende bem. São pessoas que parece que elas têm assim uma fragmentação meio oculta, porque a imagem ainda não é suficiente. E a gente chegou a lembrar que se foi esse monarca que estava dando a festa pra gente. E a gente lembrou o que a gente fez pra salvar? A cidade? É? Não, ainda não. Não? Tá bom. Ok. Bom, abri a porta. O que tem? A porta abriu com um estaleco secaço, tá? Essa sala ela é estreita, revestida por espelhos ornamentados, do chão ao teto. Alguns estão rachados, outros estão intactos, e todos refletem vocês. Mas não da mesma forma, tá? Assim que você entra, você percebe que o espelho da sua esquerda não acompanha a sua imagem. Você entra e seu reflexo vem uns segundos depois. Quantos espelhos tem lá? Nós temos 3 espelhos. Só um que não acompanha? Um atrasou. O espelho que você olha pra frente não te reflete. E o espelho que você olha pra direita te olha de volta com uma cara meio... e uma faca na mão. Tá, então são 3 espelhos. Mas eles estão vendo Se os eu dois... vi o meu reflexo com faca na mão, eu vou colar nele assim. Vou cara de mal pior. Muito pior. Executor dos Ele hereges. não tá com uma cara de mal, ele tá com uma cara de sádico. Quanto mais mal você olha pra ele, mais... Eu sou pior. Você é grande, mas eu sou ruim. Vou grudar nele. Ok. Enquanto ela tá fazendo isso, na verdade, eu assim, opa, ei, é um reflexo no espelho. Tá ficando doido? Calmou, tá Então, tudo vai bem. que tá, é? Mas o que você acha que é... Eu tô tentando te afastar um pouquinho do espelho. Olhando pra esse Tem espelho... cheiro de magia, tem cheiro... Olhando pra esse espelho, você vê um ornamento embaixo. Escrito assim: pra avançar, o verdadeiro eu deve perecer. Somente aquele que não vê pode tocar a maçaneta. Somente aquele que... Não vê pode tocar a maçaneta. A gente vai entrar na sala também. Entramos. Claro, aí vocês viram a mesma coisa na esquerda. Ele sempre vai seguir esse padrão. O da esquerda atrasa, o da frente não reflete, mas ele reflete toda a sala, tá? E o da Não direita reflete mostra... nada da frente? Ele não reflete vocês, pessoas. Ele reflete o quê? O que a gente tá vendo A nesse sala. espelho? A sala vazia. Só a sala vazia. Tipo... Ele se vê refletido, a gente não se vê Não, refletido. ninguém se vê refletido no espelho do meio. Do meio. O do meio. São 3 espelhos. Um atrasa. Um atrasa, um não reflete, não nos reflete, mas reflete a sala. E o último mostra a gente com o rosto sádico e tem a inscrição. Uma adaga na mão e uma inscrição embaixo. A inscrição é... Mesmo que você não esteja segurando uma adaga, naquele espelho você tá segurando uma adaguinha, uma arma. Eu quero me aproximar desse espelho que tá atrasado. Atrasado? Você se aproximou, ele tá se aproximando daqui a pouco. Pode ser que a gente, sei lá, ele esteja... Não sei. Eu quero tentar, tipo, fazer uma investigação. Não. Tipo, bater nele assim, sabe? Ver se ele, sei lá, ver atrás dele. Consigo ver atrás dele? Levantar o espelho assim? Ele não Tá na consegue tirar da parede, tá na parede.
Eu quero pegar a ponta do meu dedo e ir em todos os espelhos e colocar pra ver o reflexo junto com o meu reflexo. Você percebe que você tá sendo observado. É uma câmera de hotel. Pode sair! Você percebe que no espelho da esquerda, do atraso, você não sente diferença nenhuma. No da direita, você também não sente diferença nenhuma. Mas no espelho que não te reflete, você sente que o que você tá tocando não é o que parece. Minha mão vaza? Não chega a vazar. Mas ela cai. Mas ela é comida pelos bichos. Não, ela não chega a vazar. Inclusive... Nada. Assim não, enquanto ele tá observando, o reflexo da Haru, que tava sendo encarado, ele tenta trocar de lugar com ela. Mas não consegue, ele tá preso. Mas a gente consegue Eu ver? sabia? Ela viu. Ela viu assim, enquanto ela tava encarando ali, né? Você viu? Aham. Ué, que Viu o quê? safado. Porra. Eu olho pro meu reflexo e faço... Oh! Ele tá ali, ó. Olhando pra mim. Se eu levanto o braço, ele levanta também? Levanta. Se eu levanto o braço, ele levanta? Qual braço tá com a faca na mão? Esse daqui? Tum. Eu vou pegar e fazer isso daqui em mim. Ele riu. E aí eu vou rasgar. Tá uma cena medonha. Porra! Você tá assustando o Gecko. Não faz isso, não. Esse, vem cá. Aí eu abraço o Gecko. Aí eu tô vendo o reflexo do Gecko. E depois... Esfaqueando o reflexo. O Gecko assustou real com isso aí. E ele, inclusive, mexeu com ele. Ele toma um ponto de fadiga. O Gecko realmente... O Gecko é um cara impressionado. Eu acabei de falar pra você que é meu campeão. Tu vai deixar isso te abalar? Abalou. Que isso? Não pode abalar. Não pode. Abalou. Abalou. Enquanto isso, ela tá do lado assim, ó. Definitivamente. Quase sendo abduzida, trocada. E eu olhei, abalou. Não, é impossível. Eu quero ver você me trocar. Eu perco um ponto de fadiga mesmo? Perde o ponto de fadiga. Nossa. E no seu toque, só pra fazer uma pequena correção, você sente seus dedos atravessarem levemente, tá? De qualquer maneira, aquele que não vê consegue atravessar, né? Querida, eu não tenho olhos. Eu vou ficar olhando assim, com os meus não olhos. Vou ficar... Não, eu fiquei pensando, ela falou, não tem óleo, mas vou ficar olhando. Aí desculpa aí. Eu vou grudar. Peraí, aí você precisa me ajudar um pouquinho, off aqui um pouquinho. Você não enxerga, como você enxerga? Eu sinto Ela sente, as coisas como um fungo faria. Então é pra fuder meu rolê aqui, né? Eu não tenho olhos. Eu falei. Agora- rapaziada, eu falei Não, isso, você mas- falou, mas até então tava embaixo do seu olhinho aqui. Calma aí, deixa eu pensar eu numa... não tenho olhos, é assim. Tá bom. Improviso. Você, depois dessa quase troca aqui, não entende por que eles não enxergam a porta. Eu só passo. Eu vou fazer assim. pro meu reflexo e vou embora. Você foi embora. E a gente viu ela entrar na onde? Dentro de um espelho do meio. Do espelho da... fugiu o nome? Do espelho que não reflete. É Mertlin. Metrel. Metreal. Eu vou perguntar se tá tudo bem. Eu quero ouvir de você após ter passado. Sem resposta. Aí Me cortou. eu acho que a gente somos uma equipe. Então, foi tipo assim, ela resolveu o quebra-cabeça, mas não significa que os outros vão resolver também. Foi botar ela lá dentro e aí fica que se foda também. Não é isso. Ela não ouviu. Esse eu botei a mão e era espelho. Que atravessou um pouquinho. Se quiser, ela atravessou e eu botei a mão e ameaçou atravessar. Se vocês quiserem Eu vou atravessar. fechar o olho e tentar botar a mão. O olho fechado, tô botando a mão. Você sente a materialização de uma maçaneta. Eu vou abrir. Beleza. E eu passei? E a gente tá vendo isso. Aí, Só que ele tá de costas pra vocês, né? mas é tipo, Mas tudo bem, mas é. pelo que eu entendi, uma vez que eu passei. Aham. E aí vocês estão lá do outro lado. Como que eles estão fazendo isso? Tá escrito Tá escrito. que quem não vê
Eu volto. Então vamos lá. Eu lá do outro lado. Então vamos não ver. Então peraí, eu vou tampar o seu olho, entendeu? Tampa meu olho. Vai, você tampa meu olho e eu vou tentar... Ó, mestre, tampa aqui. Você não podia só fechar, né? Ia ficar muito melhor. E aí eu vou tentar botar a mão no espelho. O que acontece? Você sente a maçaneta materializar. E eu que tô colocando a mão no olho dele, o que eu tô fazendo? Fecha o olho, cara. Fechou Eu também. quero fechar o olho, eu tô querendo ver o que tá acontecendo. Aí eu passei. Ele passou e você não consegue passar com ele. Daí eu fecho o olho. Tá bom. Aí tudo bem. Aí vocês 4 passaram. O problema é que, na cena que você encontra por último, já fechando o olhinho do Gecko, você vê a Haru, que foi a primeira a atravessar, de cara com um nobre. Esse nobre, ele tava caminhando pelos corredores também. Uma figura avulsa que não faz nem muito sentido estar ali. A gente não reconhece esse cara. Não, talvez a vestimenta remeta ao alto da nobreza de Lúmina. E... Mas não é o cara que deu a festa pra nós. Não, e pelo contrário, na verdade ele queria uma recompensa, te dá até uma recompensa, pra você meio que não contar pra ninguém que você ouviu lá. Ele reconhece você, ele até tem um certo orgulho de vocês, não se sabe por quê. Mas no momento ele só fala assim: você aceitaria um faz-me rir para não fingir que essa cena constrangedora nunca aconteceu? Por que seria constrangedora? Aliás, isso é uma Eu sou da nobreza, eu não posso ser visto num lugar desse. um lugar desse. Aliás, o que vocês fazem aqui? É o que eu queria saber também. Talvez ambos não devemos ter nos encontrado. Então eu vou aceitar o molhar de mãos. Certo. Ele te... Eu vou pegar na mão dele e vou segurar. Aí tá o drama. Assim que você vai pegar o dinheiro, ele ri. Ai. E ele fala: você realmente não aprendeu, né? Ele te dá uma adagada e a figura dele some. Você toma 1 de dano. Diretão na vida? Não pode nem usar armadura? Nada. É só um daninho pra ficar esperto. Aí me abalou mais ainda. Novamente, o ambiente que vocês estão é e não é o que parece ser. Talvez... Nossa, isso vai ativar minha fúria. Meu Deus, meu Deus. Você ficou meio bravo, mas assim, mexeu no ego. 1 dano pra você não é nada, mas doeu. O cara no fim não tava lá. Ok. A gente chega, Vocês a viram gente isso? chega, a gente Eles vê viram? nesse momento. Vocês veem eles vai saindo assim, ó. E um sorriso maligno, né? Tá. O que é, por quê? Você só no máximo agora você vai perguntar a ela, porque vocês pegaram bem o finalzinho. Desgraçado! Só vê ela tomando a adagada. Corte, e não faz muito sentido, porque a adaga assim que entrou sumiu. E o quarto tá lá. O corte tá. Ele achou que eu ia aceitar suborno? Eu sou um serafim, um ser celestial! Que desgraça! Ele nem deu tempo! Eu ia pegar e eu ia segurar esse inferno desse nobre desgraçado! Calma, Mitrio. Ela quer um abraço. Ei, Acho que não quer. Ele me machucou! ela não quer um abraço não, pai. Ela não quer um abraço. Não. Eu acho que ela quer... Vingança. Ela quer ter um momento também. Tá né? certo. Realmente, assim, meu, esse lugar aqui é injusto. Se tem uma coisa que esse lugar é injusto. A injustiça permeia esse espaço. Acho melhor você parar de falar de justiça, porque realmente a gente tá sendo muito injustiçado nesse negócio. Também acho. E eu não aguento a próxima pessoa que eu ver de roupa de nobre. Eu vou engolir e eu vou trazer de volta pra natureza. Quais mais informações Mas nós temos? esse âmago dessa revolta de você, assim, ter novamente, de alguma forma, nem ter tido a oportunidade de ter um tempo de resposta, ativou a memória novamente. Deu um clarão, assim. E nesse clarão você percebeu que... O que você percebeu? Vamos ver o que você percebeu. Deixa eu pensar aqui. Você lembrou? Você acredita que ele achou que eu ia aceitar suborno? Nesse momento, nesse calor, você teve mais um desbloqueio de memória. E ali, o monarca, que era muito bem quisto pela comunidade,
começa a ter uma visão deturpada dele. Porque, assim, lógico, juntando pequenos fragmentos, a gente começa a entender que talvez ele não fosse a melhor pessoa do mundo. Mas pra você consegue começar a buildar uma certeza um pouco maior. Tá? Essa revolta te deu porque é a segunda vez que você não conseguiu reagir. E você odeia isso. Primeiro você foi envenenada, nem embebedada, e agora você... Enfim, né? Tentou pegar o vazio. E esse clarão vem como um estalo, assim, pra você. Algo que desbloqueou, assim, ó. Que é, de novo, você começa a dar forma à cara do monarca. Inacreditável. O que tem nessa sala? Essa sala é uma câmara de luz. Essa sala é uma câmara de luz abandonada, como se fosse uma câmara de cultistas. Então, é uma sala que aparenta ter um ritual. Tá, mas descreve isso. O que Vamos lá. aparenta ser um ritual? Ali você vê ornamentos e situações que dão a entender um espaço onde rituais acontecem. Tá? Nessa sala, você consegue perceber padrões de um culto que um dia você enterrou. Que é, inclusive, um fragmento daquilo que vocês talvez fizeram em prol da sociedade ali de Lumina. Você sente um padrão de... Alguém me convenceu a fazer um ritual profano, foi isso? Não. De jeito nenhum. Vocês sentiram... A sala que vocês estão vendo é justamente isso aí. Tinha essa figura do nobre. Talvez você tenha até interrompido esse ritual. Porque a sala estava projetada para receber alguém. Para começar ou acabar de finalizar alguma coisa. Essa sala traz um desbloqueio de memória coletivo, onde vocês percebem figuras de cultistas. Cultistas que vocês tentaram e conseguiram, né, impedir no passado. Esses cultistas hoje, graças a vocês, não existem mais, mas isso é muito estranho, porque ali vocês conseguem ver um resquício daquilo que eles tentavam implantar no... Cara, a gente acabou com os ocultistas e o que sobrou tá atrás da gente. Ainda mais essa não loucura acabou com aqui. ninguém, eles enganaram a gente, esses hereges enganaram a gente! Olha só! O cara falou que era pra gente derrubar todos esses caras e eles estavam juntos! Todos eles podres! Podres! E aí vocês conseguem escutar o mofo falando no cantinho da parede. Podres. Aliás, eu adorei a nossa conversa de mofo, que você me entendeu, viu? Muito bom. Ai. Eu não falei nada dela. Ótimo. Ali, vocês também conseguem perceber uma coisa, né? Dentre os ornamentos, existem vestimentas de cultistas que remetem à vestimenta do guarda que vocês apagaram. Pelo menos na coloração. Tá? A coloração da roupa. Da bandeira de luz. Isso. Que são? Vermelho e azul. Pergunta ótima pra se fazer pro seu mestre, tá? Ele vai amar. Bom, né? São as melhores. Qual que é o nome do cultista? Não. Qual que é o nome do culto? Qual que era o corte de cabelo? Culto do Vladimir. Porra, cultaço pra Como acabar, é que a gente caiu nessa, né? Ai, gente. Ali vocês tiveram um fragmento importante, porque agora vocês começam a perceber... E aí? Eu acho que a gente não acabou com o culto do Vladimir quanto a gente achou que tinha acabado. É a voz do Vladimir. Tem uma risada dessa de fundo? Que filha... A gente consegue ter noção de onde ela tá vindo? Eu acho que eu deixei meu celular no vibra. Nesse momento, vocês escutam um ressoar igual vocês fizeram agora. E do meio do púlpito, uma figura emerge. Da ponta da sala, um demônio observa. Demônio. Sim. A gente vai ter aqui o nosso primeiro combate. Um combate que, aliás, nesse sistema da Gerhardt, é muito gostoso de ser feito, já que a gente não tem estrutura de turno. Os jogadores não rolam a iniciativa, os jogadores podem combinar da melhor forma possível, mas se alguém ousar a passar com medo, é a vez do mestre. Tá? O que vocês estão enfrentando nesse momento são duas criaturas esquisitas. Um parece um carcereiro autômato.
Eu já vou pegar a descrição São dele. duas criaturas? São duas, o demônio tá observando atrás. Ok. Ter conhecimento de como a gente tá aqui, a gente meio que conhece mais ou menos o nosso estilo de ataque e tudo mais. isso aí. Beleza, Vocês, tá. vocês são um grupo incrível, vocês são quase os... Não vou falar por direitos autorais de outra geração, entendeu? Mas é isso, tá? Uma figura é um construto jaula. Ele é a personificação da prisão. Tá. E a outra é um demônio. Com membros alongados. A figura é um pouco macabra mesmo. E na conjectura do corpo dele, você consegue ver rostos e rostos de sofrimento. Cada um te consegue trazer um pouquinho da melhor pessoa que você conhece. Só que horrorificada no corpo. Tá. Só pra perguntas, então, rapidinho. Você tem um ataque à distância com área? Tenho. Tá? Só pra... Eu devo ter. Não, só pra ter uma noção do que eu vou fazer agora. Porque, Ai, eu o posso ficar luminoso no demônio, não tem? Eu posso ficar no teto também. porque Tem 8 metros de pé. Mentira. imediatamente. Ó, quando a gente vê essas duas figuras, imediatamente a gente se sente imposto a atacá-las, certo? Aqui não tem como- não, é um autômato carcereiro, você não tem com o que conversar. Uma jaula esquisitíssima. Certo. Você não consegue nem descrever aquilo, mas é assim, é a personificação da prisão. E o demônio, ele não lembra nada o cara lá. O demônio, por enquanto, não. O demônio tá só ali, ó. O demônio, ele é um flagelo do desespero, por assim dizer. Como é que eu ataco? Você fala, eu ataco. Você pode falar, eu quero ir. Excelente, quero mas é atacar. bom mesmo. Eu acho validíssimo, isso, pior que é real. Não é feitiço. Como é que eu uma sei boa como é que é o meu pergunta golpe mesmo. assim? Eu acredito que é um poder à distância, que é um feitiço, É, mas... você tem aonde que tá? Eu Gabi, tenho esses microfone. feitiços aqui que não são ataques. Não Gabi, são microfone. ataques. E esse aqui que é o meu estilo que eu consigo atribuição Não vale de colar, Vini. atributo de conjuração, instinto. Não, eu tô pensando Sim. enquanto ele está fazendo, eu tô pensando em E coisas aí eu aqui. escolho um elemento e aí é um golpe? Ou como é que eu faço Quando o golpe você aqui? der o seu golpe no seu cajado, você sabe o cajado de duas mãos que você tem? Cajado duplo Duplo aprimorado. aprimorado. Instinto distante. Isso, se você vai usar o atributo de instinto quando você for rolar os dados, então você vai adicionar Instinto. esse atributo e você pode atacar até distante. Então ele tá distante da gente? Quão distante? O carcereiro não. A sala não é muito grande, mas ele tá próximo. Eu posso ir pro teto. É porque assim, não, mas você pode atacar até próximo. Só que se ele estiver distante, você também pega nessa criatura, entendeu? O Daggerheart, ele tem essa de muito perto, longe, distante, muito distante, entendeu? Essa é a medida. Então a medida é assim. Se o mestre disser ele tá... Um tá perto Aham. e o outro tá perto pra distante. Não tá muito longe, não. A sala não é muito grande. Tá, então você acerta os dois, Eu posso entendeu? ir pro teto. Você pode ir pro teto se você quiser, não tem problema. Eu só pra entender, então, antes de você fazer qualquer coisa, porque tudo que vocês fazem, vocês vão fazer rolagens, e a rolagem pode mandar Se for pro medo, vai pra ele. com medo, e se a gente errar com esperança, também vai pra ele. Se a gente acertar com medo, vai pra ele, se a gente errar com medo, vai pra ele, se a gente errar com esperança, também vai pra ele. E os meus turnos, eu decido quantos eu vou fazer de acordo com os números de dados que eu tenho. Por enquanto eu tenho 9 dados. Ele tem 9 medos, 9 pontos de medo. Então, antes disso acontecer, eu quero olhar pra aquele demônio que tá na nossa frente. Foi você que nos aprisionou aqui! O demônio não fala. Eu vou olhar... Pobre criatura profana, espero que volte pra Mãe Terra e alimente e sirva pelo menos de alguma coisa na sua vida miserável. Eu vou juntar assim o meu raio luminoso pra carregar aqui. Não vou jogar ainda não, tá? Tá aqui tipo, preparando. vendo o que meus companheiros vão fazer, Então, analisando a minha raiva. vendo ela preparando essa magia, eu vou olhar pra ela, então... Atinja logo os dois! É Eu isso que gasto eu quero. 2. Performance. Eu gasto 2 pontos de esperança e você pode, se você acertar um, você vai acertar os 2. Ok. Pontos de esperança paralelos para conjurar esse feitiço sobre si mesmo ou aliado próximo. Na próxima vez que o alvo fizer um ataque, ele pode acertar um alvo adicional dentro do alcance contra qual o seu teste de ataque seria bem sucedido. Boa. Manda ver. Já manda E eu ver. vou me preparar. Eu vou pro teto.
Vou gastar um ponto de esperança que eu vou pro teto pra eu conseguir mirar perfeitamente nos meus alvos. Eu subi pro teto. Mais alguém? Não, eu tô Pra me esperando. bufar? Manda ver, Sua manda vez. ver. Tô no amigo. teto. Go! Nossa, Eu vou. Vou fazer o meu raio luminoso como se ele fosse um grande martelo da justiça. E fazer... Kobe. Lem- Kobe. É, você tem Exatamente. que rolar pra acertar? Tem. Lembre-se que você tem uma inspiração minha, se você quiser usar. Sim. Um D6 Eu a quero. mais. E eu vou usar o executor dos hereges também, que eu acho que nesse caso vale pra caramba. É mais 2. Então, mas daí você tem que gastar um ponto de esperança pra fazer isso. Tá gasto. Então tá bom. Rola um D6 junto, então. Rola mais um D6, É bom, porque... né? É bom rolar. É ótimo, viu? É bom mesmo. Uns 10. Puta que pariu. 11. Mais quanto você tem aí? 1. 12? Não, mais 2 do seu... Não, mais umzinho, e mais 2 da... Eu gastei 13. o buff nos bagulho E ainda passou com medo? É. Puxa vida, rapaz. Vou pegar meu medo aqui. Ele era Você muito errou. feio. Você errou. Porra, Você né? errou, mas eu não quero jogar ainda. Ah, então tá bom. Posso atacar? Posso dar um ataque? O olhar dela de... Na verdade, não. Eu vou gastar um dadinho aqui pra não ficar acumulando muito. E em cima da Haru, eu vou usar um efeito aqui dele. Eu vou marcar um ponto de fadiga nele. Uhum. A gente não pode entregar tudo na atuação, né? É, as rolagens dos dados tem que ajudar também. Realmente. E vou fazer um ataque contra ela. Se eu acertar, eu imobilizo ela dentro de mim. Dentro de você? Porque eu sou uma jaula, né? Nossa, eu vou entrar em convulsão. Quanto você tem aí de esquiva? Esquiva! Evasão. 9. 9? Bom, eu errei feio. E pronto, pode ir. Eu vou gastar um dadinho mesmo. Então eu vou mirar aqui, ó. Eu vou começar aqui a preparar com o meu cajado já, e ele vai começar a gerar um poder de água todo em volta de mim, que eu sou elementista, e essa água está sendo induzida, que eu vou gastar um ponto de esperança, onde essa água vai adicionar 3 de dano, então tá preparando aqui junto com o cajado, e à distância, usando o meu instinto, eu vou jogar como se fosse um jato de água muito forte em cima dessa jaula. Boa. Então, 2 de instinto, mais o 3 de dano. Vou adicionar 5 com os Não, dois não, dados. peraí. 3 de dano, 3 é só no dano. É mais 3 na rolagem de dano. Na rola... mas só é no na dano. rolagem de Do dano. dano. Essa Você é a pode rolagem pra adicionar um acertar. D6. É um daqui a pra pouco. inspiração, É o daqui a isso. pouco. É um daqui a pouco. Então, Isso. só pra não... Então, ó. primeiro Você rolagem pode, do não, Aqui. pode adicionar meu D6 de inspiração, se Já- você quiser. Eu posso depois ou não? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Não... É o mestre. Depois. O mestre Que define. mestre bonzinho. Assim, assim, se o mestre falar que errou, você não pode fazer mais. Mas se você vê o dado e você quiser jogar aí depois da sua rolagem, beleza, entendeu? Mais ou menos? É, manda ver, manda ver. É isso. Pai é bom, pai é bom. 13, Mais? mais 3. Não, mais aqui. Mais 2, Então, 15, 15 mais com medo. 3. Não, 3 é só no dano. Ah, 15 tá. eu acho que vale uma 15 rolagem. Vale uma com rolagem. aquela inspiração que eu tinha, que é Aí, mais... ó, que é 19. 19. Aí 19 19. você acerta. Aí bonito. 19. Agora sim, agora você vai rolar o dano. Aí, qual que eu rolo o dano? O dano, ele é. Qual que é na magia tem? Não, é no cajado que ele tá É o usando. meu cajado... Você anotou o dano dele? O dano... É, se eu não me engano, é D6 mais 6. Dá uma olhada lá. D6 Calma aí, mais puxei 6 mais 3. Que daí aí o 3 vai somar no Ah, dano tá. agora, entendeu? Qual cajado que é? Cajado duplo aprimorado. É cajado duplo aprimorado. É o segundo, no segundo patamar. Cajado duplo aprimorado, 2d6 mais 6. Então, Que isso? 2d6 mais vai ser 6 mais D6 3. D6 mais 6. São 2 D6. São Mais- 2d6, porque você tá mais na nove. sua Mais proficiência é 9. 2, então é 2d6 mais 9. Isso. Ok. Isso, bonito, hein? 8 mais 9, 17. 17 de 17? dano. Vocês causaram muito dano. 1 de dano? Tudo Não. isso que eu fiz aqui pra 1 de dano. Não, mas é normal. Gente, é Normal. normal. Nesse jogo, o sistema não usa de muito dano. É 1, 2 ou 3. Foram muito, talvez um 4. O dano é assim mesmo. O dano, mas isso aqui é bom. Porque, por outro lado, o HP dos personagens não é tão
Não, se você for pensar, eu tenho bastante HP e meu HP é 7, entendeu? Foi com medo. Foi com medo? Foi com medo? Então você vai tomar? Eu vou pegar meu dedinho aqui e tomei o dano. Mas você vai tomar a O Spotlight? holofote é. Não? Então você vai continuar com Mas assim, o demônio só fez assim, ó. Ele fica cada vez mais feliz com o desespero de vocês. Ih, rapaz. Bom, quero ver ele ficar feliz quando eu der essa porradona nele. Eu vou bater no demônio vou usar vantagem. Isso. No demônio? Porra. Sim. Nossa. Tô batendo no demônio. 16 mais 3, 19. 19 passa, né? Pelo amor de Deus. Nossa, é a porra. Respeito, passa, mestre! respeito teu pai, né? Então, beleza, vai ser 2d10 de dano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tá bom, vai ser 2d10 de dano. Cadê meu d10? Canalha, 1000 vezes canalha. Tá aqui. 7 mais 8, 15, 19 de dano. 19 de dano. 19 de dano. Mas 19 de dano, mais. deixa eu só conferir uma coisa aqui. Ah, não, peraí, então. Ah, não, 19 não. 18, 22 de dano. Agora sim. 22 de dano. O demônio toma 2 de dano. Cara, é isso, tipo... Bom, ataque bem dado assim. Gostoso, né? Porra, vamos lá. Eu vejo que a coisa esquentou, a pancadaria vai comer, e aí meu personagem fala, finalmente, porra. E aí eu já vou, tiro essa minha espada ornamentada, vou com o escudo assim, vou na direção dele, enquanto ele tá rindo, giro a espada em cima da minha cabeça e corto ele transversalmente. O demônio sente, como se fosse a primeira vez que ele tivesse sido tocado. Uhum. Talvez a sua esperança tenha se recobrado um pouco. Você ganha 1 ponto de esperança. Meu. E o demônio, ele entendeu que vocês não estão de brincadeira. Que talvez você tenha até, de alguma forma, recobrado sua consciência. Ele não reage muito bem ao dano. Ele recebe esses 2 de dano causado. Aham. Só que o semblante dele muda. Tá. Você passou com medo ou com esperança? Esperança. Eu ganhei mais de 1 de esperança além disso? Porra, então Ele tá com vocês. vai estar farmando, tá? E tá com vocês. Aproveitando que você já tá aí na cacetada. Cara, ao invés de aproveitar que eu tô aqui na cacetada, eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar 3 pontos de esperança e eu queria eu vou propor um ataque em conjunto. Que é uma mecânica que eu vou basicamente, eu vou chamar a Mitrel, que tá aqui o punho dos hereges, que é finalizar os hereges, e eu tô aqui matando e dando porrada no maior herege de todos os tempos, com certeza é um demônio. Ui, arrepiei, Então eu crio essa abertura, rasgando ele, e nisso eu viro pra você e grito seu nome, Mitrel, vamos finalizar ele! Eu vou fazer aqui vou usar uma conjuração de arma espiritual e vou fazer com que uma lança de luz cresça pra dentro do corpo dele. Beleza, então... Os seus são danos físico próximo? Eu queria propor aqui de juntar com você, eu posso gerar, tipo, jogar uma água assim que só vai fazer você dar uma acelerada na E sua a água proximidade. encostou em mim, então agora ela Eu acho que essa entra Por como motivo. flavor, essa entra como flavor, mas só que pra mecânica, Isso. eu e a Haru a gente joga, nós dois vamos fazer a rolagem e a gente vai pegar a maior rolagem pra ser o Mas é como ataque. flavor não, mano. Ainda vai ganhar um... Vai ganhar um- vai ganhar uma vantagem ainda. Vai ganhar uma vantagem. Gostei. Vantagem pela iniciativa. Uma só tá bom, vai. Um dos dois com vantagem tá bom já também. Um dos dois. Os dois, isso. É os dois Dois D12. D12. D6. Isso, um dos dois tá com um D6, né? Isso. Como ele jogou água nele, né, pra dar vantagem pra Eu ele. botei água ali pra Eu tenho empurrar eles. Ó, o 16. Já achei que era um 9, 16 droga. no total, mas com a somada do ataque? É o seu modificador de atributo de ataque?
É, peraí que o meu de ataque... Meu- nossa, o meu é mais 6 de... Não, esse de é o de dano? dano, amiga. Mas... qual que é essa magia é o quê? Ela é... Imagina que você realiza um ataque normal. Acho que não tem essa informação. O Serafim, ele Não, usa... é o alcance corpo a corpo. Então, Força. 17, 18. O meu deu 20... O meu deu Deu mais. mais. Com esperança? Com esperança. Oh, o boa, meu foi boa, com medo. boa bola. 14, 17, 20, 20. Você deu 20? 20 mais o dela? Não, é Não, só... não soma. A gente o melhor. Ah, ok, desculpa, ok. 20 acerta? Mas como eu usei essa esperança pra fazer um ataque em conjunto, o dano nós dois damos Isso, junto. aí soma o Então, dano. aí agora você vai fazer Agora a sua lança rolagem mais de seis. dano. E eu também vou fazer uma rolagem de dano. E aí a gente vai somar essa rolagem de dano. 1d12 mais 6. Deixa eu só... Isso é 9. Mais 4. Então, minha arma descarta o menor. 18... 22 de dano. 22 de dano mais... 9. 15? Que tem? 22 de dano mais 37 de dano na criatura. Pega, dói. Dano legal. Dói. Então é isso, eu acho que eu jogo, eu abaixo a minha arma e eu acho que a gente já tá acostumado. A gente trabalhou junto muito tempo, né? Então, tipo, no levante do corte, é um corte giratório e nesse giro eu já danço fora da direção, entendeu? E quando eu giro pra fora, a lança dela imediatamente toma o meu lugar e atravessa a criatura. Uma lança de luz e fungo e energia. Isso me dá uma satisfação e vocês veem esporos voando por todo o ambiente. Que delícia. Aprovação. Parece meu pai. Foi com esperança? Continua a gente? Foi com esperança. Continua na Foi com gente? esperança. Continua com a gente. Aí é isso, você vai gastar um? Aí sim. Gasta mesmo, então. Calma aí que eu tenho 200 aqui. Eu vou gastar um. E é o seguinte. Eu vou gastar um ponto de medo a mais. Pra afetar vocês, que estão mais distantes. Um pouquinho mais distantes. Eu tô no teto. Porra. Sim, exatamente. Não, tem que mandar golpe. Vocês vão substituir o dado de esperança de vocês por um D8 até rolar sucesso com a esperança. Caralho. Você não chega no teto nessa coisa. Até quando? Até vocês acertarem um teste com esperança. Então agora vocês vão rolar com menos. Vocês estão mais próximos, não são afetados por esse efeito. Não, isso aí é só pra você ficar esperto. Tá, agora a gente? E não. Ah, tá. Desculpa, perdão. Tem ansiedade. Eu vou gastar mais um dadinho e vou fazer um ataque. Não, um ataquinho. Um ataquinho. Entendi. Não, me dá... Primeiro eu vou focar em você, Ih, que rapaz. desestabilizou mentalmente o meu demônio. Eu quero entender por que a gente bateu pra caramba e é a gente que toma. É eles que bateram. Exatamente. Não, mas eu vou tomar agora aí. Almoço. Isso aí é só pra filtrar o terreno. Porra. O demônio... 11 passa? 11 passa. Oh, que delícia. Minha evasão é merda. 9, minha evasão é... Me dá Acho um 3d6, absurdo por um tanque favor. fazer isso. Vou pegar... Não, eu tenho aqui os meus mini dados aqui, eu uso e pego de volta. 3d6 mais 1, tá? Tá. 12, 13, 14, 15. 15? Tá, eu tomaria um dano maior, que eu marcaria 2, mas eu vou gastar um escudo pra eu tomar 1 de dano só. Ok. Ok. O carcereiro, novamente, vai tentar prender a Haru. E com isso, eu encerro meu turno. Se prender, a gente vai ter que bater nela. Não conseguiu. Como eu vejo que ele tá tentando prender a Mitrel, eu vou tentar fazer daqui onde eu tô. Eu tô quanto de distância dele? Tá distante, meio próximo. Tá, então eu vou me aproximar um pouquinho mais e eu quero fazer ele dormir.
Qual que é o tamanho desse carcereiro? A jaula. Quero ficar ali de boa ali, ó. Tipo, ele é um construto, ele é grandão. Opa! Cabe o ser humano em Eu quatro, rolei mais ou com menos. esperança, então meu volta, né? Esperança maior ganhou voltou, aqui. né? Voltou meu D12, então? Mas você rolou um D8. Isso, rolei um Rolou. D8. Então voltou. Então, beleza. Olha, só os caras acabam com o combate. Ah, Então foi um 14, 15, 16. Passa? É. Então ele dorme. Não. Dormiu. ele dorme, Não dorme? A voz maior não deixa eu deixar. Que absurdo. Mostra teu mãozinho que eu tenho frio. Então ele não dorme? Não construto. Só se tirar a pilha. Eu olho pra cima. Vai atacar? Vou atacar. Vou atacar. Boita casas. Oi, tá quase. Continua com a gente, vai, né? Manda ver. Ah, eu ganho um ponto de Ataca esperança. eu. Esperança, pô. Então tá bom. O Gecko vai atacar aqui na esperança de passar com esperança, porque quer recuperar esse dado. Então, mais uma vez, com seu cajado, ele roda aqui pra gerar aquela gota de água assim que vai crescendo e joga como se fosse um No demônio. tiro. Enquanto ele tá atirando, ele vai decidir aqui rapidinho com a sua equipe. Ele pausou, meio desesperado com aquele olhar assim, olhão de sapo assim, fala: No demônio! No demônio! Boa. Aí trocou, jogou. Aí eu jogo esses dois dados, né? Passou com medo. Passou 17. Mais. 17? Mais. 17? Mais. 17, 19. Isso, Aham. por favor. 19. 19. Ok. Aí eu jogo 2, 6, Mais. 6. Aquilo ali você não tem que gastar um ponto de Tem que esperança gastar sempre, né? esperança. Então tá bom. É, Então aí beleza. Não Então, tem esperança. 2, D6 mais 6. Gastei tudo pra ficar no teto. 7. Mais 6, mais 13. 6. Isso. 13. 13 é o suficiente. 1. Você leva o seu ataque pra gente. Não, mas é que ele... Não, mas agora concluiu, acertou. Ah, tá. Então aquele jato de água que ele rodou aqui, fez um tiro, bateu no peito assim ó, do demônio e aí espirrou água por todo lado da sala. Mas é uma água meio elementista assim, que aí foi saindo, foi uma explosão linda assim de água que pegou ele foi até pra trás, sabe? Com aquela força. Sabe aquela propaganda antiga de pasta de dente? Então eu tô na frente, eu faço fresh. Bom demais. O seu ataque é suficiente pra desmoralizar o demônio. É. Você meio que deu um KS na equipe, onde o demônio ele se sente realmente desafiado, mas não derrotado. Porque aquela figura maligna pode sucumbir, mas ela é só um braço de algo muito pior. Eu lavei a alma dele ali, ó. Nesse momento, a cela simplesmente desmonta. O autômato lá, né? O carcereiro. Ele meio que desmonta. Porque sua fonte de poder acabou. E aí eu vou pedir pra vocês um teste coletivo. Pra vocês finalizarem o monstro. Eu continuo com esse dado ruim aqui. Continua. Mas você fez ótimas rolagens com esse dado ruim. Pode ir? Não, você passou com medo, né? Você com medo. O Gecko é meio medrosinho. Que isso? É uma rolagem de ataque? Não, os 2d12 só pra gente fazer Tá bom. uma somatória aí. 14. 14 mais? 14 também. 14 28? 17. Me quebra, né? 28, É, 36, 17. 45. Mais 55. Mais 10 o meu. 55? 55. O demônio vai. Ele se esvai. Ele começa a se desfazer. E vocês lembram, inclusive, que é aquilo que vocês perceberam no outro corpo que desapareceu. Junto disso, ele continua rindo e vocês tiveram um desgaste considerável. Então vocês vão tomar um ponto de fadiga cada um, mas vocês venceram o combate. Morre, seu danado, vai embora. Gente. Nós conseguimos vencer um demônio como esse. Eu nem imaginava, nem sei o que aconteceu aqui, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu! Abraço coletivo! Com isso, eu limpo os pontos de fadiga de todo mundo. Eles não gostam. Eu gosto de abraço. Discurso inspirador, pô.
Nesse momento que vocês se abraçam, vocês escutam centenas de vozes coletivas. Parece que aquilo se aliviou daquele demônio, né? Centenas de vozes assim, sussurrando ao mesmo tempo. Vocês não conseguem identificar o que eles estavam falando, mas uma delas ressalta. Nós estávamos aqui. Acreditamos no monarca e ele nos enganou. Eita. Mas essa é uma novidade, né? Estavam assistindo a gente aí, isso aí era um BBB da masmorra aí. É, gente, acreditar no monarca é sempre... Tá voltando. E tem mais alguma porta? Tem. Assim que vocês terminam, todo aquele enfeite de sala que vocês achavam ter visto do culto desaparece. Como se fosse uma maquiagem, porque vocês ainda estão numa cela úmida, puída. Uma sala úmida e puída. Dentro dos mesmos moldes daquelas paredes que vocês viram lá atrás. Só que assim que tudo se esvai, uma bruxa aparece. É um exorcismo atrás do outro, que delícia. E essa bruxa se aproxima da Haru. Ah, eles têm uma fissura com a Haru, mano. Tem alguma coisa, né? Eles querem Haru, querem prender ela e pegar ela de qualquer jeito. Não tô entendendo isso. Fazendo sopa de cogumelo. É sopa de cogumelo. Vou brilhar minha mãozinha, assim, seus... Se a gente entregasse ela... Caramba, começou o sapinho leal e bom, feliz, alegre, amigo de todos. Daqui a pouco ele Amoroso, ele se escreveu amoroso. A gente se salva se entregar. Não, brincadeira. Ela olha pra você e fala: Porca! As memórias não mentem. Mas as mentes, sim. E ela toca em você já. Assim que ela toca em você, ela te propõe uma dinâmica. Na verdade, eu te proponho uma dinâmica. O jogo aqui é o seguinte, vale. A gente vai jogar uma espécie de 21. Se você superar o meu desafio, É uma campanha. você ganha uma informação. Você ganha uma consequência. Mas O lance é que nós temos 2 D12s. eu só não sei como é que joga 21. Não tem problema, que vai ser muito simples. Você, no caso aqui, a gente vai jogar um 24. Beleza. Se passar de 24, perdeu. Se chegar a 24, ganha imediatamente. Eu vou rolar um dado pra ficar escondido. Esse dado já tem um resultado fixo. Esse é um dos meus números. Você vai rolar 2 dados pra mim e você pode rolar adicionalmente mais um dado ou parar. Tá. Quando você parar, eu continuo a jogar. E eu já tenho um número fixo aqui. Quem tirar o maior, quem conseguir melhor nos números, leva. É isso. A gente acredita em você, Haru. Maravilha. O que a gente O que você precisa saber é que você não pode passar de 24, senão você explode. O que a gente tá vendo, mestre? Vocês, Nada, eu desmaiar. assim que ela toca em vocês, dá um clarão. Vocês... Ela tocou na gente também? Não, nela, desculpa. Mas dá um clarão. Vocês não estão vendo nada, é como se o tempo tivesse parado. Bom. Você já tem um 12, aí você rola o outro, né? Porque, dos 2 dados você não explode, pode rolar mais um. Qual a chance, né? Agora que é o dilema. Você quer parar com 20? Eu vou parar com 20. Pararia. Certo, eu tenho um 10 aqui, tá? Eu tenho 14, mas eu vou rolar mais um. Porque o demônio é ardiloso. Mais um D12. Eu tenho passou, explodiu, é 9. Que susto, achei que era 6. Ok, você ganhou. Não, peraí. 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23. Não é... Ih, E a era bruxona. Não, mas era 21. Por que mudou aí pra 24? Por causa do número dos dados. Não, é porque o dado chega a 12 e 12, o Mas máximo ele dele é mudou antes, ele falou antes. É. Ser o máximo. Não, Nossa, eu achei que você ia levar essa, velho. Esse trecho é patrocinado por... Não. Baixíssima. Calma lá. Não se atreva, não se atreva. Não, mas foi quase mesmo. Foi quase. Foi bom. Esse é o mal. A chance era bem baixa de acontecer isso. Assim que ela toca você... Mas na verdade você não sabe o que representa isso aqui. Isso aqui foi um jogo. Tá? Mas assim que ela toca você, você lembra de pilhas de pessoas sufocadas, tentando encontrar uma saída. Ali você viu que já era tarde.
Todos vocês viram, né? Porque esse clarão aconteceu... Ela tocou em você, mas assim, a memória é partilhada, né? Você vê tudo aquilo, as pessoas esmagadas, um calor... E a única coisa que você consegue pensar é... O que foi que eu fiz? E ela some. Tá? E agora sim vocês voltam pra cela. Tá normal. Foi um flum. E vocês voltam pra aquela sala. Ganhamos, porra! Ganhamos? Ué, a gente viu, a gente tava parado no tempo, né? Ninguém viu o que aconteceu ali. Ah, tá, tu só tá voltando no... Isso, ah. retcon. Vocês não viram isso? Ah, o quê? Eu vi o demônio que o pai desceu a porrada. Você viu quando eu joguei água aqui no Mas ele... E aí, mano, e logo na água. Peraí. Refrescou o pai. Brincadeira. Foi muito bom, não foi? E a bruxa? É bruxa não, era demônio. Bruxa. Não pode ser. Eu vi, apareceu uma bruxa, ela tocou na minha testa. Não tinha bruxa. Eu não vi bruxa. Eu também não. Eles enganaram a gente. Ela tá usando os próprios poros dela. Não, eles têm cheiro diferente. É bruxa? Uma bruxa. Eu tive uma visão. Eles enganaram a gente. A gente não fez ganhou. o ritual. Ai, eu tô tão suja, que nojo. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente fez o ritual por Como eles. assim a gente fez? A gente fez o ritual por eles. Todas essas pessoas, eles... O ritual era matar o demônio? A gente chegou tarde e Eles enganaram a gente. Eu não sei o que dizer, mas não sei como explicar. Pô, mas chegar tarde não significa que a gente fez nada. A gente só... Ei, e se enganou? Pô, não é culpa minha. Eu tava achando uma coisa e agora eu tô achando Minha outra. deusa Agora... nunca vai me perdoar. Eu fiz o melhor. Eu vou cair de joelhos. Ei, pessoal, eu dei o meu melhor. Vocês deram o melhor de vocês? 3, 2, 1. Sim! Então, agora a gente vai o quê? Dar porrada em quem enganou a gente. não gosto. Bora pra porrada? Quem enganou? Eu vou dar porrada no risadinha. Um cara extremamente arquitetônico aparece perto de você. Igual os espaços que a gente tá. Cara, Tem uma escada, Não, tinha, que agora voltou para aquele salão principal. Antes do salão do ritual, que ele voltou para uma figura de castelo. Tá bom. De castelo, né? Da prisão, enfim, com os obelizianos e as coisas todas. Ele aparece da última porta ornamentada, que era o único caminho que vocês tinham. Que, aliás, olhando agora, nem faz muito sentido vocês estarem onde vocês estão. Não, a arquitetura realmente não faz Desde, sentido. não, de desde fato. o começo. Desde De o fato, começo uma a coisa que a arquitetura não faz gente- sentido. Não, Moço, você é arquiteto? Mapa é um negócio assim que... Não, mas o problema é que, ou a solução, né? Esse cara traz pra vocês uma postura de alguém que tramou e ao mesmo tempo de alguém que tentou proteger. Essa figura aparece até vocês. É o monarca, representando aquilo que sobrou da cidade. Ele, de alguma forma, não é tão mal quanto deveria ser. Porque, na verdade, ele tenta defender uma coisa que vocês poderiam ter causado ou causaram. Ele traz pra vocês algumas informações. Então, vocês finalmente chegaram até a verdade. Porque a resolução da Haru foi um destaque muito bom. A Haru conseguiu entender um pouquinho do que aconteceu. A memória, principalmente dela, voltou bastante. Mas aí você precisa me contar que memória foi É a essa. única lógica. Você acabou de descrever. Agora. Então, mas essa, Sobre mas você essa ver se realização culpar- eu tive há 3 você- anos atrás. Aí você... Não, mas agora você fez o fragmento em relação aos corpos. A responsabilidade. E isso pesou mesmo. Eu já tava ali, ó. Não, isso você pegou. Foi, mas agora aqui você sentiu o peso, porque que você errou sim, mas o quanto você errou, você acabou de perceber que foi muito. Eita. Muito. Né? Você errou por muitos números. Então vocês perceberam
o que vocês fizeram, o mal que vocês trouxeram. O que vocês fizeram? O que você fez? Eu nunca agi contra essa cidade. Essa cidade é o meu propósito. Pelo amor de Deus, você não sacrifica o seu propósito, não. Em momento algum eu sacrifiquei. Tudo que foi embora foi por causa de vocês. Você prendeu a gente aqui. Porque vocês mataram a cidade. Eu não matei a cidade. Vocês dizimaram, lembra? Tenta lembrar. Não, a gente salvou o mundo. A custo do quê? Do mundo. Exatamente. E você ri? Não. E você ri? Meu povo foi embora. A gente perdeu tudo confiando em vocês. Faz uma parada pra mim. Tu consegue explicar devagar? Como se eu tivesse 5 anos. Tipo assim, explica pra mim como se eu tivesse... Eu sentei no chão. Eu tô sentado no chão assim. Vamos lá. Como? Explica isso em termos de futebol. Não é que é verdade. Não, eu vou falar agora mesmo. Tá, explica em termos de futebol. em divas pop. Tipo assim, divas pop, quem eu sou? Sou a Lady Gaga ou sou a Madonna? Assim, eu acho que você mandou a Lady Gaga matar a Madonna e ela aceitou achando que era uma parte do show, entendeu? Só que a faca era de verdade. Ah, pô, pode crer. Mas então eu sou a Lady Gaga. E eu matei a Madonna. Isso. Tá. Tá bom, eu posso conviver com isso, né? Deal with it. Mas tipo assim... Não, mas a Lady Gaga matar a Madonna é tipo você matar sua mãe, entendeu? É me muito diz uma forte. coisa, Sim, eu concordo. Não, mas é que ele tá feliz com o resultado. Eu tô quieto. Mas a minha dúvida é, quem me deu a faca? Aí eu tô perguntando pra quem me deu a faca? Foi a Sabrina Carpenter. E quem é a Sabrina Carpenter? Porque eu vou meter porrada na Sabrina. Sabrina Carpenter. O negócio é o seguinte, meu irmão. Eu tô olhando aqui pro Não, foi a Taylor Swift. Brincadeira. Com certeza foi a Taylor Swift. Não O pode negócio é o ter sido. seguinte, o meu rei, meu querido, o negócio é, que bosta, tá, que isso aconteceu, mas tu tem que entender, Meu consagrado. mó bad, tá? Buá. Só que o negócio é, eu não sabia, tá? Eu não sabia que isso estava acontecendo. E minha experiência que diz que eu sou direto e reto. Mandaram eu fazer, o pai fez. Mas aí o pai fez errado, aparentemente. Porque, porra, tu tem que me dizer, essa arquitetura aqui tá toda cagada. Eu entrei num corredor, saí numa casa de guarda, depois saí no corredor. Então tem algo de errado aqui. E quem é que tá fazendo isso errado? Porque esse alguém errado vai ser a pessoa que eu vou descer a porrada. Assim que você fala isso, ele estala o dedo e vocês saem dessa condição, dessa ilusão que vocês estavam vivendo. Vocês estão sentados numa tribuna. Vocês nunca saíram de lá. Ah, o advogado. Mas é uma tribuna meio abandonada, não é assim, você não tá no meio, não tem gente, tá? Vocês, o monarca. Tá. E aí ele Julgando? conversando, Ok. tá? O ponto que ele vai trazer pra vocês aqui é o seguinte. Tudo que vocês vivenciaram é uma analogia da consequência do que vocês causaram. Então, meu amigo, assim que você fala isso, ele muda o cenário pra te mostrar que cuidado com o que você fala e presta atenção nos detalhes, porque isso é muito importante. Assim que você falou em assim, quem tá fazendo o quê, ele já remeteu pra algo do que você falou, que foi uma tribuna. Vazia, antiga, abandonada, mas ainda assim uma tribuna. Pra eu continuar falando? Ô, rapaz. É pra eu continuar falando? Você tem aqui a dialética, entendeu? Melhor de todas. Mano, tu tá ligado? Tu tá maluco, porra. Tu não pode me acusar de nada. Tu não pode me acusar de nada. Pois então eu vou te contar uma história. Lúmina chamou os heróis porque precisava acreditar nisso. Porque nós precisávamos sobreviver ao que restou. Mas a verdade nunca deixou essas paredes. Vocês salvaram a cidade. E isso é muito verdade. Os cultistas estavam lá. Isso também é muita verdade. E o ritual que ameaçava destruir Lúmina nunca foi tão real. Só que o preço que vocês pagaram não foi o de vocês nem com suas próprias moedas. Muito menos com suas próprias vidas. Lá não tinham apenas cultistas. Nós tínhamos refugiados, famílias escondidas. E vocês sabiam. Vocês sabiam, mas preferiram ignorar, porque naquele momento, aquele local era a nossa única chance de dizimar o culto.
O culto podia ser forte e grave. E forte e grave de novo. Que eu falei 2 vezes. Tá? Era muito grave, né? É muito grave. Tá? Era muito grave. Era muito grave. Muito grave. Ó, Gravíssimo. Mas, tipo assim, mais do que isso, ele era grave. Mas, aí tu me diz, tá? Tu vai terminar? Não, Lógico que eu vou terminar, velho. Termina aí. O culto era forte, implacável e perigosíssimo. E grave. E quase que dizimou a nossa cidade. Mas do que adiantou eliminá-los ao custo da vida que lá habitava? Eu Eu não lembro de ninguém me falar isso, você lembra? Não? Eu também não. Tadinha. Mas é aí que vem o fragmento final da memória que vocês não lembravam mesmo. Vocês, quando ele fala isso, vocês têm essa lembrança de uma tomada de decisão que pra vocês foi meio que justiça acima de tudo. Caralho, a esposa dele tava no meio, né? Sim. Puta que pariu, né? Mas ele bota a memória que ele quiser, né? Esse é o problema, né? Não, vamos lá. Por isso que ele lembrou da esposa, gente! Sim. Não, mas eu achei interessante. A gente tem um DJ da memória aqui, né? Soltando os greatest hits que ele considera aqui. Então, beleza, então, porra. Vamos lá. Me responde uma coisa. Eu gosto desse rosto que tu tem, que tu traz. Eu gosto do rosto que tu traz quando você é. Me responde uma coisa. Se o culto não tivesse sido eliminado, a cidade estaria em pé? A cidade existiria? Do males o pior? Eu realmente não sei responder isso, mas eu teria minha filha e ele teria a mulher dele. Será mesmo? Agora, você teria? Tu consegue me dizer com certeza que você teria? A verdade é que você só tá desse jeito porque perdeu alguém que você amava. Que jeito! Mas você não imaginava que essas seriam as pessoas. Enquanto tava no cu dos outros, tava ótimo. Porra! Eu tenho um lugar de fala porque eu também perdi alguém. E eu tô... Você escolheu sacrificar alguém. Está na minha vez de falar, você já falou muito. Olha só. Ele nunca me leva a sério. Quando eu começo a falar, ele sempre ri. E sempre faz isso comigo. Ei! Mentira, tu não... Ei, tu é meu moleque, porra. Tu é meu campeão, caralho. Obrigado. Fala com ele, bota pra Agora, vou fora. falar com ele. Bota pra fora. Ó, Amassa ele, destrói ele mesmo. Eu vou e fazer com por isso, ele, porque- eu vou usar minha palavra de validação pra você ter mais força no seu discurso. agora eu me senti mais importante. Eu tenho um lugar de fala quando perdi alguém também. E eu sei a importância de... Realmente, eu tive que trocar alguém que era o amor da minha vida, a pessoa que estava do meu lado, pelo mundo. Porque sim, agora nós teremos um lugar melhor pra viver com todos, sem os cultistas. E nesse momento ele faz assim de novo, ó. E a imagem ao fundo dele, de onde vocês estão, é como se vocês se teleportassem, né, novamente. E aqui vocês encontram a cena pós-ato. Que os cultistas estão ali, estraçalhados. Mas centenas de corpos da cidade também. No topo da pilha, sua esposa. E você olhando, meio que entendendo que aquele foi a escolha necessária. Mas ainda assim, de um sacrifício muito pesado. E eu olho e falo assim, ó, uma coisa que ninguém tá botando, que ninguém tá levando a sério, por exemplo, eu tô vendo aqui no meio da pilha, tá? Esse maluco aqui era um arrombado, tá? Esse maluco aqui, eu odiava ele. Então assim, porra, quando a gente bota a esposa do cara na conta, foda, tá? Mó complicado. Mas também morreu uma série de cuzões. O maluco que eu odiava ali, mano. Então assim... E porque a vida dele vale mais do que a vida de todo mundo. Safezada, é isso que eu tô falando, mano. Então se eu propor pra você, 2 morrem e 2 vão embora, você aceitaria? Eu acho que você tá colocando palavras na Que minha tal boca. 3-1? Porque foi o que aconteceu na minha cidade. Eu acho que você tá colocando palavras na minha boca da mesma forma que você colocou corredores nas minhas salas. Eu acho que essa foi a parada aqui, entendeu? E tá colocando ainda a culpa em quem não tem culpa de nada. A gente tava seguindo ordens. Vocês não seguem ordens. Com certeza! A monarquia toda, esse frufru e esse reinado é todo seu e a responsabilidade também é sua. Como que você coloca a responsabilidade pros seus heróis? Abaixa a monarquia! Eu me tornei um monarca depois daquele ato. Azar o seu! Então você
usufruiu de tudo isso que aconteceu. Olha aí! Você está por cima e aproveitando de tudo que está acontecendo aqui. Você é o que mais tá pegando isso tudo que a gente fez e usufruindo da melhor forma possível. E digo mais! Você é o vilão! Você realmente amava sua mulher? Amava tanto que eu fiz tudo isso! Eu amava o mundo! Ei, o que você fez, pô? E você sabia que os seus monarcas continuam nesse culto? Não. Pois é. Não existem mais monarcas. Ah, não? Eu vou mostrar minha mão amaldiçoada e cortada pela adaga do... Não, pela adaga do... Lógico que tem. Tem sim. Não tem. Tem sim, senhor. Não, você vai olhar e vai ver que não tem nada. Tem sim, senhor. Aquele culto nunca existiu, vocês dizimaram tudo o que aconteceu ali, é o custo de uma cidade. Eu sei o que eu fiz. E eu preciso entender. Vocês estão dispostos a pagar pelo pecado de vocês? Bate nele. Ninguém vai pagar por Eu não pecado. vou pagar pecado nenhum, irmão. Vai ser o Véi. seguinte, vai ser o seguinte. Ó, a parada é, tá? Foi mal. Assim, Pesou o clima, assim, de verdade. vamos conversar de novo. Ei, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual é o meu nome, velho? Vladimir, porra. Mas era o culto do Vladimir, pô! Se ele é o Vladimir! Isso foi uma piadoca, não tinha culto do Vladimir, não. Ele que fez. Não. Eu tô falando que ele tá usufruindo. Qual que é o seu nome? Vladimir. Vlada. Ô Vlada. Suspeitíssimo. Antes disso tudo acontecer, o que tu era? O que tu fazia? Eu era responsável pela cidade. Tu era responsável pela cidade. Quem contratou a gente, Vlada? Eu contratei vocês. Você contratou a gente. E aí, a gente foi lá. Resolveu o problema que tu propôs, tá? Vocês mataram a minha filha. Ops, calma lá. O que sua filha tava assim, fazendo lá? é que tu tá falando de uma maneira como se eu tivesse pego o machado e rasgado a tua A filha. ideia do refúgio foi sua. Eu Não posso... foi, mano. Foi sua. É você que tá A igreja era o nosso ponto seguro. Olha só. Mas aí aí eu entrei na igreja e matei geral? Você entendeu que ali não tinha outra alternativa, tinha que ser naquele momento. Mesmo sabendo que todo mundo tava lá. Mas peraí, não, agora tô tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Vlada, o que eu quero entender é, eu entrei e eu matei, você viu. Vocês ativaram. Oh. Deixa eu te contar uma história. Não. Posso Vlad, te contar uma história? Peraí, não, peraí que eu tô chegando num lugar aqui. Vai. Eu fui lá e matei ou algo matou? Há um ano nessa cidade. Ô, Vlada, mas tu também, mano. Caraca. O cara não se ajuda. Vamos lá. Não, peraí. Vou fechar o olho pra refrescar melhor. Traz mais uma memória aí pra mim. Traz, é isso que eu tô precisando. Vou jogar aqui o dado. Traz, manda a memória. Manda. Eu queria mostrar quem é o verdadeiro errado aqui. Manda a memória. Vlada, qual era a sua profissão? E você é responsável pelo quê? prefeito. Não, você é responsável pelo quê? Eu era o prefeito. Pela segurança da cidade? Não. Que não ficou segura. Muito bem, quem errou foi tu. Antes era uma monarquia, agora... Não, ele se tornou monarca. Não era. Antes existia uma ordem, né? Ali não tem mais nada hoje. Ele falou que ele é responsável pela segurança da cidade. Porra! A cidade foi dizimada e quem que errou? Quem fez um péssimo trabalho? Vlada, você claramente é um sadomasoquista que gosta de fazer jogos mentais com a gente. Você acabou de perguntar se é melhor... nós 4, 3 ou 1 ou 2? Por que isso? Que pergunta é essa? Esse foi o peso da escolha que vocês Não fizeram. é peso de escolha nenhuma. Você tá dando uma escolha nova pra gente de 2 morrerem e 2 ficarem vivos. Porque foi isso que vocês fizeram com a cidade. Isso, você tá pior. fazendo isso. Sobraram dezenas de pessoas nessa cidade. Pô, mas conta de novo. Você ia jogar um número maior. Né? Morreram centenas. Não, morreram centenas, sobraram poucos. Peraí, quantos habitantes tinha essa cidade, Vlada? Fala pra mim. Tinham 6 mil habitantes. 6 mil? Você não consegue reconhecer que foi uma péssima administração sua e você tá botando culpa nos funcionários. Deixa eu... Você era o chefe. Eu não tenho controle sobre os seus atos. Bem que falaram que com essa reforma trabalhista eu ia conseguir negociar melhor com o patrão. Ó a negociação com o patrão que tá dando aqui.
Acabando E comigo. ainda era 7%, porque eu não tinha folga, que tinha que ficar os 7 dias lá trabalhando pra poder salvar a cidade. Vlad, você sabe o que é ser um aventureiro MEI? PJ. Você sabe o que é ser um aventureiro PJ? Tu não sabe, mano. Aí quer botar a culpa no assalariado. Vocês são monstros. Vocês são todos monstros. Vocês são pessoas terríveis. Vocês dizimaram a cidade. Vêm até a mim fazer piada com os ossos da minha filha. E da minha esposa. Vamos lá. E do Ricardo também, que Posso- tava me devendo uma grana. Eu que posso é um fazer uma pergunta? Desgraçado, hein? O que a sua filha estava fazendo com os cultistas? Ela não estava com os cultistas. É isso que você não tá querendo enxergar, que você não tá querendo lembrar. O plano de levar alguns alguns refugiados pra catedral foi de vocês. Eu não tive essa ideia, não. Lá a gente protegeu, religiosa. a gente agregou. Não era uma estrutura sagrada de proteção. Era um local que vocês decidiram usar como um bunker. E esse mesmo local acabou sendo alvo do seu combate final com o líder dos cultistas, Bom, que tem um nome importantíssimo. vou falar. Vou Que é? fazer mais uma pergunta. Artista, é um Pode não dar nome pra ninguém, ô Cauê. Não pensei no André, velho. Vou fazer uma última pergunta. Se nós matamos centenas e deixamos apenas dezenas vivos, se a gente não tivesse matado centenas, essas dezenas ainda estariam vivos ou não? Ou estariam todos mortos? A gente não tem como responder isso. Eu não tenho como responder isso. Ué? O que eu sei é que vocês ceifaram vidas e vidas. Hoje nós temos dezenas aqui porque muitos foram embora, mas a cidade foi abandonada. Mas a gente sabe o que os cultistas vieram fazer? Sim. Então? Mas o preço de uma vida por outra vida? Todo mundo é assim. Todo mundo vai errar. Todo mundo dá guerra. Todo mundo da guerra, ele mandou. Ele falou. O preço de uma vida... Não, a gente não pode pagar uma vida com outra. Aonde nós estamos melhores que os cultistas? Não estou feliz com o que está acontecendo, de verdade. Mas a escolha foi sua. Não, o ponto é... Esse que é o negócio, cara. Tu tá... Viver ou morrer, a gente escolheu viver, porra! E eu gosto que o meu carioca pegou em geral. E eu vou falar um negócio, tá? Eu não acho que tu tá falando como se a gente tivesse feito a porra da escolha. E a gente não escolheu. A gente não escolheu. Recebeu ordens. Não. Não. A gente não foi lá e matou ninguém dentro daquela catedral. A coisa tomou uma proporção que a gente estava lutando. E o que a gente foi contratado era para lutar. E aí a luta foi tomando proporções que, infelizmente, criou-se uma série de vítimas colaterais. Era isso que ele queria ouvir isso. Porque nesse momento você lembra do combate. Você lembra de como foi. E foi exatamente isso. Naquele momento de chacina, eram muitos cultistas. Mas muitos. Assim, era uma legião de humanos... acompanhados de algumas criaturas... que estavam realmente preparando um espetáculo de sangue e carnificina. E vocês combateram bem. A luta de vocês foi muito grande mesmo, foi épica, porque vocês dizimaram quase que um exército. Só que nessa sanguinolência, você começou a perceber os colaterais. Se, por exemplo, você pegou alguém enquanto você arremessava suas armas, seu martelo, seu machado, que tinha à disposição, você não se importava muito. Se você usou o corpo de alguém para bater em outra pessoa, você não se importava muito. Se você acabou derrubando uma construção e soterrado uma família por conta daquela sanguinolência, você também não se importou muito, porque naquele momento você estava focado em impedir o culto. E isso é uma verdade mesmo. Ô, Vlada. Tipo os Vingadores. Ô, Vlada, deixa eu te falar uma parada. Deu minha memória aqui agora. Que a coisa tá vindo aos poucos, pelo que eu tô entendendo, tá? Aí chegou um update aqui, chegou uma atualização. Pô, foda. Não foi legal. Mas assim... Era matar ou morrer. Era matar ou morrer. O prefeito monarca só quer saber de uma coisa de vocês. Vocês aceitam a culpa ou não? Não. Vou te falar. Eu não sei dos meus companheiros, tá? Não sei de vocês.
Eu aceito a culpa. Eu sou um culpado. Culpado. Eu fiz o que eu fiz. Eu achei que fazer o que eu tinha feito ali naquele momento era o certo a fazer. Mas no caos, às vezes a gente erra. Mas Adonis, Tentando fazer o bem. você faria de novo? Não, Não? não faria de novo. Morreria com eles? Sabe o que eu faria? Se eu pudesse voltar atrás, teria pisado meu pé nessa cidade. E aquela coisa, cada cachorro que lamba sua caceta. E esse lugar aqui, meu maior erro, foi tentar ajudar. Ah? Mas eu entendo que às vezes a estrada pro inferno tá pavimentada de boas intenções, tá ligado? Eu sou um homem de frases. Estou vendo. Eu sou um homem de Excelente. frases. Não, perfeito. E tudo bem. Perfeito. Agora eu vou te falar uma coisa. Essa é uma culpa que eu vou carregar pra sempre, tá? Agora, dependendo da forma que tu quiser a resolução desse problema aqui, a gente vai ter outro problema, sacou? Por quê? Esse tribunal aqui que tu tá fazendo, essa parada Agora vocês aqui... estão na cidade. Hã? Agora vocês estão na cidade. Não, eu sei, mas eu tô apontando pra tudo isso. Esse Mudou de tribunal, nome então aqui, ó. esse tribunal, ó, esse negócio aqui, ó. Faz de novo aí pra mim. Onde é que eu tô? Traz, opa. Ó, agora. Tá vendo? Toda essa dancinha aqui que tu tá fazendo, isso daqui tu tá fazendo para aliviar a sua consciência, tá ligado? Eu não vou fazer parte do seu teatrinho ridículo. Se tu quer desculpa, tá dado. Se tu quer culpa, tá na mesa. Mas agora, se tu quiser que eu faça o mal pras pessoas, qualquer uma das pessoas que estão aqui, aí a gente vai sair na porrada. É isso aí. Vocês? Com certeza. Todos aceitam a culpa? Nesse momento, sim. A sua culpa eu não aceito. Eu aceito a culpa de quem pode me julgar. Todo mundo erra. O quê? Todo mundo dá guerra. O até então monarca fica feliz com esse pingo de consciência que você trouxe, mesmo por um momento sendo o mais relutante. E ele inicia um combate. É mentira. E ele quer que você se foda. E ele fica muito feliz com a humanidade que você conseguiu resvalecer. Na verdade, esse Atenta Monarca também se sente culpado. Só que cada um seguiu de uma forma. O que vocês não enxergavam é que vocês causaram o mal. Para vocês, a vida de vocês seguiu em frente. Para ele, foi uma reconstrução. E para ele, estar nessa cela não era um julgamento. Era um ato de penitência. Porque no último estalar de dedos, ele coloca todos vocês no mesmo lugar. Presos. Esperando alguma redenção. Então, em momento algum foi sobre colocar vocês afastados da humanidade, mas sim de todos, de alguma forma, pagar pelo que fizeram. Ele incluso. E ele tá feliz que essa foi uma escolha consciente. Porque agora vocês se encontram presos pela mesma cidade que vocês dizimaram. E, bom, quem sabe num futuro vocês não encontrem a redenção e voltem a mais uma aventura. Quando a gente volta pra cela, quando a gente volta pra cela, eu falo assim, mas caralho, mano, não era isso que eu quis dizer, mano. Porra! A gente tá no número bom, vamos jogar uma pelada aqui na cela, vamos ficar aqui um montão de tempo. Tem gente nessa cidade, quem é que tá cuidando de mim na porra dessa cela? Todo mundo da cidade tá dentro da cela. Porra. Não, tem gente pra fora lá. E é isso, gente. A gente concluiu um one-shotzinho pequenininho, porque, enfim... Sem ver a luz do dia! Sem ver a luz do dia. O pior momento pra um fungo na vida, né, coitado? Nem a luz da noite. Mas a ideia de trazer uma pequena aventurinha assim, obviamente que muito mais podada pra questão de tempo, foi pra poder tentar trazer dinâmicas do RPG. Principalmente nesse sistema do Daggerheart, que, pô, é extremamente temático e caramba.
Interativo. Remixado. Não, que a gente... DJ, trouxe. que a gente faz aí, gente, cara, a gente personificação, né? A atuação. A atuação, principalmente. E aqui vocês mandaram muito bem, né, gente? Tanto que, assim, nos primeiros 10 segundos eu entendi que não dava pra ter um tom sombrio como era pra ter. Por exemplo, você ia matar sua mulher. E aí você começou a falar morta. E eu fiquei como? Aquela pessoa que vinha era ela morta. Ele não nem... Ele já matou antes. Isso aí. Quebrei ele. Quebrou. 10 segundos de aventura. Isso aí, não dá chance pra ele não. Senão ele vem que rola. Quebrou. E a gente tirou mais algumas outras várias salas por questões de tempo. Mas, em resumo, eu espero que Por vocês... isso que a arquitetura ficou toda Horrível, porque senão a gente ia ficar... Ó, já são 1h35. A gente teve que podar várias coisas. Mas não precisava justificar, era só engraçado zoar a arquitetura. Não, isso é muito bom, mas é Meu, eu que... não entendi nada. No Do início prédio? eu não tava entendendo nada. Eu achei que o corpo tava em outro lugar e ele tinha visto que ele tava em outro lugar. Ele tava no mesmo corredor, mas como vocês foram pro outro lado, e o corpo ia sumir de qualquer forma, não foi um negócio inventado. Nenhum corpo ia ficar nessa prisão. Porque essa prisão, na verdade, não é uma prisão. Era só Então aquela resvalescência que ele falou é verdade, tipo, de, por exemplo, você ver coisas, de você trazer informações, figuras personificadas, o carcereiro ser um carcereiro ali autômato foi justamente pra tentar simbolizar aquilo que vocês fizeram. Mas uma coisa que eu fiquei na cabeça foi: em que momento você percebeu? Em que momento você percebeu que você voltou e trouxe informação pra gente? Mas eu senti que você recebeu a informação fragmentada. E você- Em que momento você percebeu? Então, pra mim, as 3 dicas que ele deu foram a mesma. Tipo, não me ajudou. Desde a primeira eu já tinha sacado que a gente tinha... Tipo, que a gente que tinha feito o bagulho. Pode crer. Aí eu fiquei, cara... A ideia inicial é que vocês recebessem memórias dúbias, mas a Haru conseguiu de alguma forma todas as memórias boas. Aí me fudeu, né? Aí não tem muito o que falar. Você não conseguiu ter, tipo, confronto de informação porque você só recebeu memória boa, fato. E aí era isso, eu ia dar informações reais e a postura do monarca ia depender de quantas informações trouxeram. Mas a Haru matou, o número 3 estava certo, pelas 3 badaladas e as 3 flechas. Nossa, Ia ser foi minha mulher, cagada. hein? Não ia ser um guarda que parecia minha mulher. Ia ser minha mulher. E assim, você quer matar ela. Ia ser E na hora que você falou amoroso, eu falei, nossa, ele vai meter a mulher no meio, velho. Ele vai ficar ótimo. Porque eu ia jogar, tirar a mulher do cu, né? Mas ele colocou. ia ser Aí ele colocou e matou, velho. Ia ser igual aqueles criadores de conteúdo que faz mulher com Camisa. na cabeça. É um guarda com uma camisa na cabeça só sendo sua mulher. Mas, gente, é isso, assim, fazer uma aventura curta, mais curta que uma shot, né? Um mini shot isso aqui. É complexo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti muito. E eu acho que, pra vocês aí de casa, isso é um pouquinho do que você consegue ver em Daggerheart. Como foi sua primeira vez, Tamás? Cara, foi meio frustrante, porque toda informação que você traz, ele muda, ele faz o que ele quiser. Né? Você vira e fala assim, porque ele é não, um mestre. porque eu quero fazer tal coisa. Não, mas eu... Não é. Eu não... Ah, não. Aqui, em especial, a gente precisava de uma linearidade. Porque senão, mano, eu quase morri de vocês se abrirem. Aquilo era pra durar 2 minutos. Ah, abrimos os meus amigos, vambora. Vocês ficaram quase 20. É culpa minha, eu não sabia como Não tem problema, mas é que... Mas, ó, Meu amigo, não tem porta aqui porque você não tá entendendo o dilema da porta, velho. Por isso eu nem pus porta direito. Por isso se eu atravessava, quem tá na frente vai. Porta é um negócio. Mas Porta trouxe, é muito tenso. trouxe atuação. Tá? Trouxe, viu? Trouxe pra caralho. Trouxe personagem. O momento Trouxe. ali do Trouxe nervosismo muito, ali, trouxe do muito. faladaço, falou, não, ali... Trouxe tudo, cara. Achei. Já falei, isso aí pelo menos no seu RPG. Não, todos vocês foram maravilhosos. Mas foi divertido demais. Espero reunir vocês de novo, inclusive, viu? Porque foi muito divertido. Foi muito divertido. bom. Espero que a Horrores. galera que tenha assistido aí tenha gostado também, porque fazer foi divertido demais. Foi E muito Darton, bom. obrigado pela confiança, principalmente. E, bom, gente, pra quem não conhece o sistema Daggerheart, novamente, eu acho que é uma das melhores formas de começar. Ele é bem intuitivo, ele é bem acessível, ele foca muito na narrativa, então você tem possibilidade de viver, criar, contar a história do jeitinho que você quiser. E o combate em especial eu acho sensacional. Sim. Sensacional. Eu podia movimentar mais, mas, pô, a gente também... O mestre não é o vilão. O mestre é o condutor. A gente não tá aqui pra acabar com a história. A gente tá aqui pra fazer a história ser balanceada. Então, o ponto aqui era justamente trazer um pouquinho de como funcionava. Balanceando só pro outro lado. Meu amigo, você não tá entendendo como vocês avançaram. Eu não quero falar sobre isso, velho. Acertou até o 3 aqui, só um negócio sutil, e a gente tinha que podar um monte de coisa, ela pegou só de acabou. Eu tava assim, ó, cu na mão, ó. Uó, mas no geral eu achei muito proveitoso, muito, muito bom. E usa metade dos dados só, hein? Que a gente tem na mesa.
Mas Nossa, obrigado. mas só de ter dado com o número baixo, fazer conta com o número baixo, que delícia. É a melhor coisa do mundo. Nossa senhora, que maravilha. Muito obrigada pelo convite. Considerations? Finalizations? É isso? Nada mais? Foi ótimo. Vai fazer um jabá? Não tá fazendo de emprego? Hã? Não vai fazer um jabá? Ô, pessoal, eu sou roteirista, tá? Me mandei emprego, pelo amor de Deus. E é isso. É pra real fazer Eu um não jabá? sou roteirista. Dá um tchau aí pra galera. Não, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Nick. Foi ótimo. Foi uma maravilha. Eu gosto muito do Daggerheart, então pra mim jogar esse sistema é sempre uma maravilha. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Eu sou @outrovina em todas as redes, porque tem o @vina na Tailândia e ele me roubou, então eu sou outro. E assista o Mesa 1, que é o meu canal, onde eu jogo RPG. É nóis. Massa demais. Muito obrigada pelo convite, foi muito maneiro, muito legal jogar com vocês também. Foi a minha primeira vez jogando o Daggerheart, eu nunca tinha jogado. Eu achei ele muito legal, eu gosto muito de não ter que fazer muita conta. Acho, Sim, nossa, o sistema de dano também. excelente. Nossa, isso foi muito legal, isso é pique demais. Vou querer jogar outras vezes também, com certeza. Assim, foi pouquinho, foi muito pouquinho, foi só um saborzinho assim, só pra vocês saberem como é que é, só um negocinho assim, no fio. Aí, quem sabe numa próxima, né, a gente volte talvez com uma campanha um pouco maior. Quem sabe eles não saiam da cela. Né? Pô, Quem sabe? E com os bonequinhos. Bonequinho. Calma, é low budget por O enquanto. cara jogou pela primeira vez, já que é bonequinho. Isso aí é papo de 10ª rodada. Irmão, ô louco. É A gente já tem dado, já é muita coisa. Tem dado Tem- pra Pô, caralho. tem dado bem. Tem dado em casa. Bastante dado. Mas enfim, valeuzíssimo, gente. Eu sou a Haru nas redes sociais, você me encontra como Haru também. E é isso aí. Pode me chamar pra jogar RPG que eu vou ficar feliz. Obrigada pelo convite, Nick. Obrigada por você que tá assistindo. Foi um prazer. Eu amo Daggerheart. Já é a 7ª mesa que eu estou jogando desse sistema. Eu realmente gosto muito dele. É isso aqui que vocês viram, entendeu? Ele é muito fácil de ser jogado e você consegue trazer um roleplay até pro combate, sabe? Não fica aquela coisa mecânica chata e você esperando o turno do outro acontecer, sabe? Fica um negócio gostoso de jogar e você consegue trazer esse negócio do RPG mesmo, que é você contar uma aventura junto, sabe? Aquela parte do ataque em conjunto ali, vai, puta, arrepiei pra caralho, tá? Muito foda, ficou muito bom. É isso, siga o Nerds Bond na rede social, siga toda essa galera aqui, né? É isso. Boa. E eu sou o Tamás Morelli. Em todas as redes sociais você me encontra como Tamás Morelli. Foi a primeira vez aqui jogando RPG de mesa, me diverti. E é isso. No meu conteúdo não tem RPG de mesa, mas se Por você enquanto, tá pô. Ainda. Por enquanto! Ainda. Mas se quiser dicas de jogos digitais ou consoles, aí vale a pena seguir lá. Eu espero vocês lá no conteúdo também. Gente, muito obrigado. Até a próxima. E tchau.